Sexta-feira, dia 10 de dezembro de 2021, e vamos juntos até às 7h30 da noite, atualizando todas as informações do time do seu coração. Giro dos Clubes. Seu time é destaque agora na Bandeirantes. E o primeiro destaque é da Ponte Preta, chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala, Lupe. Tudo bem, Júlio? Boa tarde. Um grande abraço para você, para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. A semana vai terminando, por enquanto, sem novidades em relação a reforços e também renovações de contratos de atletas que disputaram a Série B com a camisa da Ponte em 2021. A expectativa é de novidades na próxima semana, inclusive a divulgação do nome do coordenador de futebol que vai trabalhar junto com a comissão técnica da Macaca. E daqui a pouco fiz uma entrevista com o Fábio Moreno, que ontem foi desligado do cargo de coordenador técnico da Ponte Preta. Ele faz um balanço sobre o seu trabalho na terceira passagem pelo Moisés Lucarelli. E agora o destaque do Guarani, chegando com o repórter Marcos Luiz. Fala aí, Marquinhos. Tudo bem aí, Júlio Nascimento? Tudo certo, tudo band, sexta-feira e por aí, Marquinhos. Ah, como eu gosto de falar. Sextou, hein, Júlio Nascimento? Um abraço para você, para o amigo da Rádio Bandeirantes. Uma semana tranquila, sem novidades no Estádio Brinco de Ouro. Vai ficar mesmo para a semana que vem os anúncios sobre renovações e também de possíveis contratações. Entrou na pauta da diretoria do Guarani para renovar o contrato. Índio, médio volante. O jogador deverá permanecer para o Campeonato Paulista. Júlio. Após rebaixamento do Grêmio, Wagner Mancini diz que pretende continuar no time gaúcho. A direção ainda não definiu como será o processo de reformulação no tricolor gaúcho. São Paulo. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Após áudios vazados, Muricy Ramalho diz em live que deve continuar no São Paulo. O dirigente revelou uma conversa com o presidente e viu, segundo ele, luz no fim do túnel para a temporada de 2022. Cruzeiro anuncia a contratação de João Paulo, ex-Atlético Goianiense e Ponte Preta. O meia é o sexto reforço anunciado pelo time mineiro. O próximo alvo do Cruzeiro é o atacante Dentinho, ex-Corinthians e que deixou o futebol ucraniano. Corinthians. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. A diretoria do Corinthians confirma a permanência de Silvinho para 2022. A prioridade é a contratação de um zagueiro e um atacante. Favorito para assumir a seleção uruguaia, técnico do Internacional vai se reunir com a federação na próxima semana. Diego Aguirre está na mira da Azul Celeste, assim como Alexander Medina e Diego Alonso. Palmeiras. Quando surge o alviverde imponente no gramado em De saída do Internacional, Marcelo Lomba entra na mira do Palmeiras. O clube vai ao mercado em busca de reserva imediato para Everton, após não renovar com Jailson. Chegando a hora, hein? Lewis Hamilton lidera o segundo treino em Abu Dhabi. O Ocon e Valtteri Bottas terminaram e fecharam o pódio na segunda e terceira colocação, respectivamente, nessa sexta-feira nos Emirados Árabes. Santos. Agora quem dá bola é o Santos. Santos não vai renovar contrato com Diego Tardelli. Jogador deixa o peixe depois de 13 jogos e apenas um gol. Já Fábio Carille será mantido no comando técnico da equipe para a próxima temporada. Bandeirantes Esportiva. Carlos Henrique. O bate pesado, abraço para você, CH. Qual é o seu destaque? Oi, Júlio, boa tarde. Um grande abraço para o ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes que está conosco. Em breve novidades. Daqui a pouco você vai trazer a novidade para esse mês de dezembro relacionado à Rádio Bandeirantes. Uma grande novidade, com toda certeza. E o Campeonato Brasileiro, Júlio, acabou.
Terminou o Brasileirão com tudo definido e na segunda divisão estarão 2 times pesados no ano que vem. Grêmio e Bahia, se juntando a Sport do Recife e Chapecoense. Isso significa o quê, Carlos Henrique? E teremos uma Série B muito equilibrada e difícil. É a verdadeira bezona do metal esfregando em metal. Júlio. Tudo bem, Batistão? Um abraço para você. Bem-vindo ao Bandeirantes Esportiva. Qual é o seu destaque? Um abraço, Júlio. Muito obrigado. Um abraço para o amigo ouvinte da Rádio Bandeirantes. Prazer enorme estar à frente deste poderoso e significativo microfone esportivo do Rádio Campineiro. Um campeão não se faz ao acaso. Campeonato de pontos corridos é uma competição de regularidade. Os números do Atlético Mineiro, campeão brasileiro de 2021, com 2 rodadas de antecipação, são impressionantes. Recordes absolutos do Brasileirão. 16 vitórias seguidas como mandante. 9 vitórias seguidas no torneio ao lado do Inter. Recorde de público do futebol brasileiro em 2021, 61.573 pagantes em uma partida no Mineirão. Maior público da história do estádio Mineirão desde 2013. Recordes dentro do clube. Maior campanha nos pontos corridos. 84 pontos, 75% de aproveitamento. Maior número de vitórias em brasileiros, 26. Melhor defesa em brasileiros, 34 gols sofridos. Melhor campanha de mandante na sua história, 52 pontos conquistados, 91% de aproveitamento. Maior pontuação fora de casa em pontos corridos, 32, 59,2%. Maior número de rodadas seguidas na liderança, foram 24. Melhor retorno do brasileiro, 42 pontos. E olha, segunda maior campanha da história, com 84 pontos, perdendo somente para o Flamengo do Jorge Jesus, em 2009, que fez 90 pontos. Terceiro maior artilheiro do clube numa edição, Hulk, 19 gols. Segunda maior campanha de mandante, atrás do Flamengo 2019. Segunda maior campanha do clube no turno, 42 pontos. E terceira maior campanha de visitante, 35 pontos. Ou seja, o Galo Vingador conquistou um título absolutamente merecido. Bandeirantes Esportiva está no ar com os trabalhos técnicos de Alexandre Almeida e Gil Kleber. Produção e apresentação comigo, Júlio Nascimento. As reportagens com Antônio Lupe e Marcos Luiz. Comentários com Carlos Henrique, Valdemir Gomes e Carlos Batista, que é o nosso comandante esportes. A direção regional é do jornalista Rodrigo Neves. Ei, Gil Kleber. Os bastidores, qualquer dia, eu vou deixar todos os microfones abertos do nosso ambiente, para você ouvinte ter ideia da loucura. Parece um hospício isso aqui, mas a gente faz tudo isso com muito carinho. Estou esperando a sua participação pelo nosso WhatsApp também. Mande aí a sua mensagem, 971021493. É sexta-feira e sexta-feira também tem decolagem autorizada para o Bandeirantes Esportiva. Verdade. Qual é com a Bandeirantes? É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. Futebol. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado
Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 la, laia, Bandeirantes. La, laia, 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 la. Futebol. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Pastilha, disco, fluidos, óleo, filtros, correias, tensores, cabos, velas, embreagens, baterias, faróis, lanternas, retrovisores, para-choques, palhetas, calotas, lâmpadas e muito mais. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só quem põe a mão na massa sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro pra toda obra. Torcedor bugrino, faça parte do programa Sócio Campeão do Guarani Futebol Clube e torne o time do seu coração mais forte. No Sócio Campeão, você participa de promoção de prêmios e inúmeros benefícios da rede de parceiros do programa. Consulte no site oficial sociocampeão.com.br e usufrua dos descontos dos parceiros. Saiba mais, mande um WhatsApp para 19 97417 8000. Acompanhe o Sócio Campeão também nas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Seja sócio campeão. Vem aí 2022, um ano de expectativas positivas para a retomada da economia. Bandeirantes, olhar de quem acredita. Juntos com a gente nas mensagens de esperança e otimismo. Ivisum Logistics, serviços de excelência de comércio exterior. Reduza os custos de suas operações. Saiba mais acessando ivisum.com. Pastéis Irra, os deliciosos pastéis que você encontra nas melhores feiras de Campinas e região tem nome. Pastéis Irra, o melhor pastel. Óticas Renove, ano novo pede óculos novo. Aproveite preços especiais de fim de ano. Lojas em Sumaré e Hortolândia, renovando a visão de uma cidade. Grupo Expert Consultoria, há 24 anos aproximando importantes empresas de excelentes profissionais. expertconsultoria.com.br. Lareto Zeu, importadora de vinhos italianos. Portfólio com vários rótulos inéditos no Brasil, além de clássicos. Confira no site laretozeu.com.br. É hora de receber o ano novo com alegria e esperança no coração. Deixar o ruim no passado e abraçar o futuro com otimismo responsável. Vamos fazer dessa virada de ano um recomeço, abrindo espaços para chegar tudo que é bom, renovar os sentimentos positivos e renascer os velhos sonhos. Que sejam 365 dias de realizações e muita prosperidade. Feliz Ano Novo, com muita paz e alegria no coração. Mensagem da Rádio Bandeirantes e parceiros. Grupo Expert Consultoria, uma das principais empresas de prestação de serviços em recursos humanos. Unidades de atendimento nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Estruturas e profissionais capacitados para atender você. Mão de obra temporária e terceiros alocados nos clientes parceiros. Empresa certificada ISO 9001. Ligue 19 3731 8400. expertconsultoria.com.br. Há 24 anos, aproximando importantes empresas de excelentes profissionais.
Pastéis. Pastel de feira é uma delícia, não é mesmo? Pastel quentinho, saboroso, frito na hora, massa crocante. Fala a verdade, é tudo de bom. Mas não é qualquer pastel que é saboroso não, viu? Peça pastel pelo nome. Pastel Irra. Tradicional pastel de Campinas desde 1977, produzindo os melhores pastéis. Carne, queijo, palmito e uma enorme variedade de sabores com recheio farto e bem temperado. Presente nas principais feiras. Vem pra feira comer pastel. Pastéis Irra, o melhor pastel. Ivisum Logistics, serviços de excelência de comércio exterior. A empresa conta com a colaboração de especialistas aduaneiros com mais de 35 anos de experiência. Com sede em Campinas, possui mais de 1.000 pontos de atendimento localizados em regiões estratégicas em todo o mundo. Receba o contato personalizado de um especialista e estruture a sua logística. Para saber mais, acesse ivisum.com ou ligue 19 3728 8700. Ano novo pede óculos novos. Em dezembro, as óticas Renove têm especiais de fim de ano que cabem no seu bolso. Aproveite! Profissionais treinados para garantir o melhor atendimento e a sua total satisfação. A Renove trabalha com lentes e armações de qualidade. Atendimento seguro com todos os protocolos sanitários. Lojas em Sumaré e Hortolândia. Vá conhecer a mais nova loja na Avenida Francisco de Assis 317 em Hortolândia. Óticas Renove. Porque cuidar da visão é fundamental. Impacto Prime Campinas, a loja com o melhor preço de pneus da região. Alinhamento 3D, serviços de suspensão, amortecedores e freio. Acesse nosso site e confira nossas promoções. impactoprimecampinas.com.br. Aro 13 a partir de 269,90. Aro 14 a partir de 279,90. Aro 15 a partir de 299,90. Avenida Monsenhor Jerônimo Baggio, 111, próximo à Lagoa do Taquaral. Pensou pneu, pensou impacto. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Bem, agora são 17 horas e 19 minutos em Campinas. Aqui a M1170 para a região de Campinas, a M1270 para a região de Ribeirão Preto, Rádio Bandeirantes. Em breve, no dia 15, nós também estaremos no FM 85,7. Estamos em todas as plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Bateu aquela fome de comida gostosa? A Nico está aberta 24 horas para receber você desde 1973, trazendo sabor, qualidade e um ambiente super aconchegante. É a tradição que você já conhece, sempre surpreendendo. Fique ligado! Você já pode fazer as suas encomendas para a ceia de Natal e do Ano Novo. A qualidade Nico vai deixar ainda mais especial as suas comemorações de final de ano. Tem entradas, pratos principais, guarnições e muitas sobremesas. Solicite agora mesmo o cardápio completo pelo WhatsApp 98198 7126 98198 7126. E além disso, eu vou dar aqui alguns motivos para você matar a fome a qualquer hora do dia. Tem sempre aquele pãozinho na chapa com pingado. Sobremesas fresquinhas todos os dias. Tem almoço de segunda a sábado, das 11h30 da manhã até as 15 horas. Saborosas pizzas e buffet de sopas a partir das 18 horas. E aos finais de semana e feriados, ainda tem buffet de café da manhã completo. E claro, não pode faltar a melhor coxinha de Campinas. E bateu aquela vontade de Nico? Peça pelo nosso delivery próprio ou então pelo Rappi ou iFood. Nico Paneteria, localizada no Balão do Castelo,
coração de Campinas e dos campineiros. Júlio Nascimento. Muito bem, meus amigos, são 5 horas e 22 minutos. Batista trouxe em destaque, e a gente reitera aqui, que a credibilidade da Rádio Bandeirantes vai ter um alcance ainda maior a partir da próxima quarta-feira, dia 15 de dezembro. A nossa RB, que opera em AM, né, que é amplitude modulada em AM 1170, começará a operar também na frequência modulada FM em 85.7. A gente, claro, continua com a nossa programação normalmente, mas apresentaremos novidades aqui, e é claro que essa migração é uma grande vitória, e estaremos operando, né Batistão? Ampliando as nossas frequências aqui, dando mais opções também para o nosso ouvinte, sempre em busca de agregar mais qualidade na nossa programação, né, CB? É verdade, você tem toda a razão. A Rádio Bandeirantes já atua em múltiplas plataformas, né? Eu falei aqui do YouTube, falei de todas as redes sociais, portanto já estamos operando em múltiplas plataformas digitais, onde o ouvinte pode acompanhar a programação pelos celulares, pelos tablets, outros dispositivos, como é o aplicativo, que realmente tem possibilidade aí de acompanhar com um som absolutamente claro, limpo, um som excelente. Mas a transição do AM para o FM, lembrando que a Rádio Bandeirantes vai continuar operando nos dois sistemas, vai produzir um impacto significativo, principalmente para os ouvintes que gostam de acompanhar a programação pelo rádio tradicional, né? Muita gente gosta do rádio tradicional e agora terá, a partir do dia 15, a oportunidade de acompanhar também através do FM, a faixa estendida. A audiência está cada vez mais exigente, né? E a entrega de uma qualidade do som limpo e sem os chamados chiados, entre aspas, do AM, é fundamental. O rádio continua um dos mais antigos, populares e abrangentes meios de comunicação social do mundo, e a Rádio Bandeirantes tem tradição, tem conteúdo, e o que faltava mesmo era a qualidade do som que está chegando, portanto, com o FM na faixa estendida. Só para explicar, né? A faixa estendida, o FM começa lá em 80 e alguma coisa. Então, é essa faixa estendida antes do 80 lá alguma coisa, que normalmente já você sintoniza aí as emissoras que estão no ar em FM. Então, 85,7 será a frequência dessa faixa estendida. Os novos carros já estão vindo com os rádios todos adaptados para a faixa estendida, e assim como também os novos rádios que estão sendo vendidos no mercado também já estão operando com a faixa estendida. Então, a partir do minuto 1, no dia 15 próximo, nós estaremos no ar também em FM. É o avanço da Rádio Bandeirantes que vai bombar em 2022. Júlio. Perfeito, então, parabéns a toda a direção da Band pelas mudanças, e é claro, estaremos participando aqui desse momento histórico a partir do dia 15, quarta-feira da semana que vem. Bom, você, torcedor, pode mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp. Faça assim como o JL Furlan, já mandou aqui, gostaria de saber qual foi a penalidade que o Grêmio teve pela invasão do campo. A STJD já julgou o Grêmio, hein? Vai ter que jogar 7 partidas em 2022 com a arquibancada norte interditada, além de uma multa de R$100 mil. Então faça assim como o nosso JL Furlan, mande a sua dúvida, a sua mensagem para o nosso WhatsApp e também mensagem de áudio. Hoje teremos aqui a participação dos nossos ouvintes, então mande seu áudio 97102 1493. Mande áudio. 971021493. Estou aqui aguardando a sua participação no Bandeirantes Esportiva. Na Bandeirantes, as informações da Ponte Preta. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte
Muito bem, vamos com informações da Ponte Preta. Repórter Antônio Lupe está chegando aqui na Bandeirantes. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Júlio? Um abraço para você, para todos que acompanham a Rádio Bandeirantes. Por enquanto, a semana vai chegando ao fim e sem muitas novidades na Ponte Preta a respeito de reforços e também sobre renovações de contratos de atletas que defenderam a macaca na última Série B do Campeonato Brasileiro. É claro, existem algumas negociações em andamento pela nova diretoria, uma grande expectativa da possibilidade da renovação do Fecim, que pertence ao Corinthians, não vai ser utilizado pelo time paulista e deve ficar na macaca por mais um período, provavelmente até o final da Série B, mas oficialmente ainda não tem nada. Provavelmente na semana que vem a diretoria deve anunciar alguma renovação e até, quem sabe, alguma contratação para a temporada 2022. Ontem, a diretoria da Ponte Preta divulgou que o Fábio Moreno está fora da equipe. Em comum acordo, o Fabinho não será mais funcionário da Ponte Preta. Foram 3 passagens e hoje eu tive a oportunidade de bater um papo com o Fábio Moreno para saber sobre essa saída dele do Majestoso e também falar um pouco mais do trabalho que ele desenvolveu na Ponte no final da Série B de 2020 e também no Paulistão de 2021, com algumas dificuldades, mas também utilizando alguns garotos da base. Fábio Moreno fala sobre a sua saída do Majestoso. Na verdade, não é surpresa, na verdade foi uma conversa que a gente já estava tendo há algum tempo, né? A Ponte Preta está passando por um processo de reestruturação, financeiramente falando e também na parte de estrutura, né? Então, eu tenho o prazer de ter amigos na gestão que se encerrou e tenho amigos nessa gestão que está se iniciando. Então, foi uma conversa natural, é uma coisa assim, toda programada e não teve surpresa nenhuma, não. Como é que você avalia essa, se não me engano, foi sua terceira passagem, né, pela Ponte Preta, como coordenador técnico e também como treinador da Macaca? Ô, Lupe, é a terceira passagem. Normalmente eu fico bastante tempo nos clubes, né? Teve só uma menor, que foi quando, em 2016, eu voltei com o Abel dos Emirados, e aí passei uma temporada só aqui em 2016. Foi uma atribuição dada pelo Gustavo Bueno e o Tiãozinho, né, na época, né, no final de 2019. Eu optei por aceitar esse desafio em detrimento de outras oportunidades, de continuar sendo, inclusive, auxiliar do Abel Braga. E a gente, na medida do possível, todo mundo sabe das dificuldades que foram esses tempos, né, de toda essa luta que a Ponte Preta enfrentou. Eu acho que o saldo é positivo. A minha missão era sempre buscar o máximo de entrosamento com a base profissional. Eu acho que isso ficou de um legado, né? Outro ponto que eu acho que foi importante nesses 2 anos é uma estruturação, né? Pouca gente vê, como estrutura de prefeitura, né? Infraestrutura, pouca gente tem acesso, né? Ainda mais em termos de pandemia, que a imprensa está afastada do dia a dia do clube, infelizmente, mas foi adquirido alguns equipamentos, algumas estruturas para a Ponte Preta, que isso daí faz parte de um processo de médio e longo prazo. Isso aí foi legal, né? E assim, como treinador, dizendo, eu fico contente porque é um time que eu tenho muito carinho, minha família, né? E principalmente do ano passado, nessa reta final do Campeonato Brasileiro que a gente enfrentou esse desafio, a gente teve um aproveitamento muito bom, quase conseguimos o acesso. E assim, tem algumas marcas legais, né? A gente não perdeu derby, a gente teve um resultado, acho que, se eu não me engano, o melhor resultado fora de casa, a maior goleada, que foi o 7-2 contra o Figueirense. Então, eu acho que o resultado é positivo. Entendi. Fabinho, você disse aí desses problemas, né, que a Ponte teve. Isso não é segredo para ninguém, né?
por conta da pandemia, não só a Ponte, outros clubes também enfrentaram, principalmente o problema financeiro. Eu não sei qual o cargo você vai querer seguir na tua carreira, né? Se como auxiliar ou até mesmo continuar como treinador, mas quais as experiências, o que você vai levar principalmente desse último projeto, uma Série B que foi muito difícil para a Ponte Preta, para a tua carreira como profissional do futebol? Como você bem disse, esse problema que a Ponte enfrentou esse tempo não é exclusividade da Ponte, né? Isso aí é um problema crônico do futebol, né? Eu já passei em outros clubes também, é bom ressaltar isso. Na Ponte Preta, a gente enfrentou, eu como treinador, no final do ano passado, enfrentamos inclusive greve mesmo, né? A gente teve alguns episódios onde os jogadores não falaram, mas ano passado, todos se recordam que teve inclusive momento de jogadores não treinar. Então, isso daí com certeza é um aprendizado para todos, né? Jogadores, funcionários, a direção. É um momento que a gente passou, que é muito, muito duro de você administrar, porque a gente vinha de um problema sério mundial, que era da pandemia, né? A gente teve perda de receita, né? Não teve bilheteria, uma série de questões inclusive de ordem financeira, que todos os clubes passaram, né? Então foi muito, muito difícil. Eu acho que essa vivência que eu tive, essa oportunidade que a diretoria me deu, né, de estar à frente boa parte desse tempo da Ponte Preta, isso daí não tem valor, né? Porque eu já tenho mais de 20 anos de carreira, já passei por muitos clubes, já fui campeão brasileiro, campeão de Libertadores, campeão olímpico pela seleção, mas assim, você encabeçar, você ser o responsável, você realmente ter a missão de compartilhar uma decisão mais efetiva, né? Isso daí com certeza fica para a vida. Eu estou iniciando minha carreira, né, como treinador, não descarto projetos que venha somar para minha vivência. Eu acho que é um aprendizado para todo mundo que pretende evoluir, né? Eu estou no curso na licença Pro da CBF para me aperfeiçoar, eu procuro fazer estágios, eu procuro acompanhar o futebol de uma maneira geral, né? Então, qualquer projeto que venha atender essa expectativa de evolução, seja no cargo que for oferecido, mas que tenha um projeto mais amplo, uma coisa mais sólida, que tenha uma visão profissional de futebol, e é isso que eu espero, né? Não pode ser uma aventura. A minha vida nunca foi feita disso, né? Foi feita sempre de passos sólidos, uma evolução, e é nisso que eu me baseio. Então, esse momento, mesmo que turbulento que a gente passou na Ponte Preta, eu acho que é muito importante para a gente somar mais experiência. Você pegar a carreira das pessoas que têm mais vivência no futebol, praticamente todos, eu acho que todos passaram por algum momento parecido que esse que a gente está passando. Então, serve para somar, serve para ter mais experiência, para criar casca, para que no futuro próximo as tomadas de decisões possam ser mais acertadas, um timing melhor, e a gente vai sempre evoluindo, né? Fabinho, eu queria agora comentar contigo sobre alguns atletas. O primeiro é o Moisés. O Moisés chegou na Ponte Preta em 2020, veio do futebol de Santa Catarina sem base alguma. Teve muitas dificuldades de adaptação, inclusive teve problemas sérios, né, pessoais, que acabaram também influenciando no seu comportamento dentro de campo. E você trabalhou com ele, inclusive deu a oportunidade para o Moisés naquele último jogo, no 7-2, onde praticamente garantiu a presença do Moisés para a temporada 2021. E esse ano ele foi o principal jogador da Macaca, sendo artilheiro, destaque, e hoje recebe sondagens de diversos clubes. Qual foi o grande ponto de evolução do Moisés que você conheceu quando ele chegou em 2020 para o Moisés que terminou a temporada de 2021? O Moisés, eu acho que ele é o retrato do Brasil, né? Do povo brasileiro, do futebolista do Brasil, né? Ele é um garoto ainda que está em evolução,
um garoto muito esforçado, um jogador que, como você falou, vem de uma condição social mais humilde. Ele tem no futebol a grande esperança de vida dele, da família dele, dos irmãos dele, que são bastante, né, família dele. Então, ele é um cara que pulou muito, muito rápido, né? Tem alguns casos disso que acontece, o Michael, que era do Goiás, do Flamengo, o Liedson. Tem alguns casos no futebol que isso acontece, não é muito comum. Normalmente a pessoa entra nas categorias de base, vai evoluindo, né, até chegar ao profissional. Mas em alguns casos especiais, como é o caso do Moisés, essa etapa de base acaba sendo pulada pelo talento, né? Ele é um cara que tem encontrar um ofensivo muito bom, há de se aprimorar algumas questões táticas nele, que tanto eu quanto o Gilson, eu mesmo como coordenador, tentava auxiliar o Gilson nisso. O Gilson tem feito um trabalho diário para que ele entenda as responsabilidades coletivas que ele tem, né? Então, esse Moisés do ano passado era um Moisés tímido. Como eu falo, assim, a minha grande briga que a imprensa ficou um pouco longe da gente. Isso daí acaba dificultando um pouco a comunicação e a transparência do processo. Mas ele era muito tímido mesmo. Quase não se ouvia a voz dele. E hoje ele é o mais falante. Ele é o cara que brinca, que tira sarro da rapaziada. Um cara que fala pra caramba, reclama, é ranzinza. Então isso daí já foi um desabrochar ao longo dessa temporada. Eu fico feliz de uma forma ou de outra ter contribuído para ele, que ele tem essa confiança. O Gilson está sendo muito importante também nesse processo de dar confiança para ele, porque para ele é tudo novo, né? Ele chegou numa equipe de uma responsabilidade muito grande, né? De uma camisa pesada, e ele está sabendo aproveitar todas as virtudes que ele tem, esse improviso, essa malandragem dele. Ele foi o maior driblador do campeonato. Isso daí é muito difícil de você embutir num atleta profissional. Agora, a outra parte, a parte tática, ele está sendo trabalhado para que ele evolua e crie alce um outro patamar, né? Evolua e aí vire realmente um jogador de um nível acima, que ele tem toda a condição disso. Na sua experiência como treinador, né, nessa passagem como treinador da Ponte no Campeonato Paulista de 2021, você também tinha muitos jovens à sua disposição, até por ter essa facilidade, esse trabalho, né, de ter ali a proximidade tanto das categorias de base quanto do time principal da Ponte Preta. E surgiram ali alguns atletas, Leonaldi, o próprio Pedrinho, o Thiago Lopes, o Jean Carlos, atletas que estavam à sua disposição. E eu vou pegar aqui 2 exemplos, Fabinho. O primeiro, o Pedrinho, ele teve muitas oportunidades com você, inclusive o torcedor até questionava a insistência, né? Porque acho que o Pedrinho sentiu muito essa primeira experiência que ele teve como principal, no time principal. E surgiu também o Leonaldi, né? Que quando veio a oportunidade, ele agarrou e não soltou mais. Como é que você vê essa questão da base, a saída da base para o profissional, buscando esses 2 exemplos? O Pedrinho, que recebeu oportunidades, mas teve muita dificuldade, e o Leonaldi, que quando recebeu, agarrou e não soltou mais. Eu fico muito contente de ter alguma participação nesse processo, porque eu, desde o primeiro momento, eu sou de um tempo onde a Ponte Preta, meu pai era treinador das categorias de base da Ponte Preta, chegou a ser treinador do profissional, né? A minha relação com o presidente da Ponte, o Marco Ebelin, vem dessa época, onde ele era o diretor das categorias de base, meu pai treinador, eu fazia estágio, auxiliava ele ali, e eu sou desse tempo, assim como o Marco Ebelin. A gente é de um tempo onde a Ponte Preta formava a maioria dos seus jogadores em casa, e isso não é uma coisa que seja luxo de um clube. Eu acho que é a solução. Você tem o Flamengo, que eu passei algum tempo lá, o Fluminense, que eu passei mais tempo ainda, o Internacional. Todos esses clubes grandes têm uma base forte e utilizam essa base. E a Ponte Preta não pode se dar o luxo, até porque a gente não pode continuar nesse ciclo de contratação desenfreada como é feita,
por necessidade, óbvio, mas isso tem que ser interrompido com planejamento, com trabalho, como foi nesse caso recente desses atletas que você citou. O Leonaldi, ele subiu, ele teve as oportunidades, ele oscilou, aí se lesionou, voltou, quando teve a segunda oportunidade, agora deslanchou, é uma realidade, é um excelente jogador, né? Um jogador de muita intensidade, muito boa técnica, que pisa na área. Uma das primeiras vezes que ele jogou, a gente estava numa necessidade muito grande, foi contra o Botafogo de Ribeirão, ele fez o gol da nossa vitória, lá em Ribeirão, né? Então, a gente estava com muitos casos de Covid, a gente passou o Campeonato Paulista praticamente jogando com a base, com jogadores todo com problema de Covid. Foram 21 casos, eu inclusive peguei Covid nesse campeonato. Então ele teve a chance, saiu, se preparou mais, retornou e agora virou realidade. Eu acho que é o caso fatal do Pedrinho nesse próxima temporada. Eu acredito muito nisso, porque o Pedrinho teve realmente a responsabilidade, praticamente ele foi jogado para ser titular pela necessidade do nosso planejamento, né? A gente precisou fazer uma folha menos da metade do que foi do Campeonato Brasileiro. Era um planejamento nosso da Ponte Preta para que diminuísse os problemas financeiros. Então a folha foi muito reduzida, os jovens foram utilizados, né? E a gente teve que usar os jogadores da base por necessidade, e muitas vezes eles vão oscilar, né? É raro o caso dos jogadores que entram no profissional e tem uma sequência de evolução linear assim para cima. O Pedrinho saiu, teve um tempo fora, eu pessoalmente conversei com ele, com o Jean, com o Igor Maduro, para que ele retornasse para fazer uns jogos nos juniores, que isso ajudaria ele a retornar ao profissional numa condição melhor. Ele, como bom garoto que é, como bom profissional que é, acatou esse conselho nosso, da diretoria, da comissão, fez um bom campeonato de juniores, né? E retornou para o profissional e teve uma atuação muito boa. Tomara que ele tenha uma sequência. Isso, a torcida tem que ter essa visão um pouquinho mais ampla, de que os jogadores da base nem sempre vão ser a solução, né? Mas é preciso ter paciência, persistência, porque se existe um caminho mais fácil para que a Ponte crie condições de disputar títulos, condições de se estruturar, é na valorização dos jovens, é na valorização dos profissionais que estão aqui. Fabinho, obrigado pela sua participação conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Sempre muito bom conversar com você. Desejo sucesso e sorte na sua carreira e muito obrigado por esse tempo que você esteve à Ponte Preta, pela atenção que nos deu aqui da imprensa. Como você disse, né, a pandemia infelizmente limitou esse contato, mas até agradecendo aí pelas todas as vezes que você nos atendeu aqui com entrevistas e tudo mais. Obrigado, Fabinho. Um grande prazer falar contigo. Muito obrigado a você, muito obrigado a todos aqui da imprensa de Campinas, da torcida da Ponte. Meu agradecimento eu já fiz a todos da Associação Atlética Ponte Preta, a nossa macaca querida, né, que tanto me ajudou, tanto me deu ao longo de toda a minha vida. Até breve, espero logo tá podendo estar de volta, fazendo aquilo que eu mais gosto. Muito obrigado mesmo pela atenção e o carinho e o respeito que todos vocês tiveram comigo, viu? Um abração. Esse é o Fábio Moreno, falando conosco a respeito dessa saída da Ponte Preta, que foi anunciada ontem. Hoje, então, a gente conversou com o Fabinho sobre essa saída, uma saída tranquila, e até falando um pouco mais sobre esse trabalho que ele fez, principalmente com os meninos da base, né? Pedrinho recebeu diversas oportunidades, sentiu, acabou voltando para o Sub-20, fez um bom Sub-20, como o Fabinho disse, diferente do que aconteceu, por exemplo, com o Leonaldi, e quando recebeu a oportunidade, teve algumas lesões, mas depois garantiu o seu lugar na equipe e foi peça fundamental para a Ponte Preta garantir a sua permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. Só mais 2 destaques da Macaca, Júlio, até inclusive quem está acompanhando pelo YouTube vai poder acompanhar imagens. A Ponte Preta hoje lançou mais um uniforme, né? Uniforme em comemoração aos 121 anos. Foi lançado recentemente a camisa branca com a letra do hino
preta, né, no lugar da faixa transversal, e agora a camisa preta com o hino da Ponte Preta em letras brancas. Então, bem interessante, as vendas começam a partir do dia 11, a partir de amanhã, na loja oficial da Ponte Preta, na 1900+, que fica ao lado do estádio Moisés Lucarelli. Você que está acompanhando pelo YouTube está vendo imagens da nova camisa. Se quer acompanhar mais de perto amanhã, na verdade ela já está à disposição na loja, mas amanhã as vendas começam. E só mais um convite, que também neste sábado a Ponte vai reunir aí vários jogadores que passaram pelo clube, né? Um jogo aí com muitos atletas, com o Dicá, o Elivelton, Macedo, Dair, o Polozzi, o Parraga, Osvaldo, Ailton Lira, muitos jogadores que passaram pela Ponte Preta vão desfilar o seu futebol no gramado do Majestoso amanhã, no jogo festivo dos atletas Masters. Quem quiser acompanhar, o evento começa às 9 horas, terá a entrada do público. O ingresso é 1 quilo de alimento não perecível. Júlio. Perfeito, ouvimos aí Fábio Moreno, né? Foi anunciado aí que essa semana a trajetória do Fabinho se encerrou na Ponte, 2 anos aí alternando como técnico, coordenador também da equipe, trabalho muito importante nas categorias de base e também no time profissional, né? O Fabinho comandou o time no Campeonato Paulista, fez parte do processo de montagem no começo desse ano. E aí, CH, quero ouvi-lo sobre a Ponte Preta e também o que você achou da entrevista, a despedida de Fabinho Moreno, primeira vez que ele se pronunciou, né? Num veículo de imprensa desde a saída dele da Ponte Preta. Fabinho é um profissional que eu respeito muito, um verdadeiro pontepretano, estudioso, dedicado, um cara de ótimo caráter, vencedor. Para no futebol as coisas acontecerem, você precisa de muitos aspectos, estrutura, jogadores de qualidade, respaldo. Ele, nos piores momentos, ele tentou dar a sua contribuição. Repito, tenho o maior respeito por ele. Eu tenho certeza absoluta que ele deixa a Ponte, mas já vai estar encaixado no mercado e vai fazer sucesso, porque, repito, o futebol, o mundo precisa de pessoas como o Fabinho. O Fabinho é um cara do bem, ele é um cara correto, um cara reto, um cara de caráter. Então eu vou sempre torcer para o Fabinho, e na Ponte, ultimamente, ele fez aquilo que era possível fazer dentro da sua capacidade. E a gente tem recebido, né, Júlio, muita cobrança e preocupação dos torcedores da Ponte. Poxa, tá atrasado, tá demorando demais para montar esse time para o Campeonato Paulista. São muitas incertezas, como será? Eu adotei a seguinte linha. Eu acho que o momento é de paciência. Eu sei que não combina muito com o desafio que vem à frente, mas a transição de diretoria é assim mesmo. E a nova diretoria tem um desafio muito grande, que é arrumar dinheiro, viabilizar o clube, e eu vou adotar essa linha, pelo menos por enquanto, de esperar um pouco mais o que vai acontecer. Eu sei que a diretoria está se mexendo, não está parada, está tentando viabilizar as coisas. Eu acho que o grande passo, o primeiro, entre outros, já foi dado. É a continuidade do trabalho do Gilson, e eu tenho informação que eles estão tentando manter uma base para não começar tudo do zero, que daria um pouco ou muito mais trabalho do que você manter aí uma mínima base. Então vai ter que ter paciência, não tem jeito. Eu sei que a torcida está ansiosa, está preocupada, nós também estamos preocupados, mas eu quero acreditar, pelo menos por hora, que a Ponte está demorando um pouco mais, mas demorando para tomar efetivamente as decisões corretas. Júlio. Carlos Batista, quero ouvi-lo, CB. Ouvimos Fábio Moreno, ex-coordenador técnico e ex-técnico da Ponte Preta nessas últimas temporadas. Ele teve uma participação muito ativa dentro da comissão técnica da Ponte. Batista. É verdade. Antes de falar do Fábio Moreno, deixa eu só mandar um abraço aqui para o João Mosquim. Ele está nos assistindo pelo nosso canal no YouTube. E ele está dizendo assim, ó, boa tarde. Essa frequência 85,7 está fora do dial. No meu carro, o rádio começa em 88 MHz. Quero mandar um abraço aqui também para o Wagner Ferreira. E o Wagner Ferreira, que é presidente da ASEC, Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, está nos ouvindo. Ele é um profundo conhecedor da matéria. Aliás, tem uma loja
que até trabalha com isso. E ele esclarece isso para você, viu, Joaquim? Então o Wagner Ferreira está dizendo assim, ó, Batista, boa noite. Só para deixar claro, a faixa atual de FM vai de 88 MHz a 108 MHz. A faixa estendida começa em 75 MHz e vai até 108. Então, repetindo, é por isso que o Joaquim não está conseguindo sintonizar no carro dele. Porque tem rádio, tem carro, que o rádio não pega, ele só pega a atual faixa normal de FM. Então, repetindo, a faixa atual de FM vai de 88 MHz até 108. E a faixa estendida começa em 75. Então, é por isso que a Rádio Bandeirantes é 85,7. Se o teu carro não tiver o rádio que pega a faixa estendida, você vai ter que trocar o rádio do carro. Ou então, continuar ouvindo, né, pelo AM, que vai continuar normalmente no AM 1170, ou então pelos aplicativos. Tá bom, Joaquim? Um abraço para você, muito obrigado. Com relação ao Fábio Moreno, eu lamento muito a saída dele da Ponte Preta, porque ele, além de ser um estudioso da matéria, um profundo conhecimento, até pelo DNA, o pai dele era um profundo conhecimento também. O Fábio Moreno é um cara do bem, integralmente do bem. É um cara fácil de lidar com ele e também fácil de se relacionar com ele. Então, ele é chamado a pedra boa, né? Que precisa estar presente, principalmente quando se está começando um trabalho, um projeto. Mas acontece que o que está havendo aí com a ponte, acontece normalmente, né, em várias empresas, em vários clubes de futebol. São as reformulações. Daqui a pouco, num determinado momento, por alguma razão, uma grande reformulação é realizada. Na empresa ou no clube de futebol, entendeu? Muda o diretor, ou então muda o presidente, que no caso da ponte, está mudando o presidente, e vem um pessoal com uma mentalidade diferente, com novas nomenclaturas, com outro tipo de pensamento. Agora, o Fabinho é um grande profissional, não ficará desempregado. Ele estava de férias, talvez, eu nem considero assim um erro, mas talvez o caminho escolhido pelo Fabinho foi prematuro de se transformar em treinador de futebol. Ele acha que não, até já conversei com ele sobre isso, ele acha que foi no tempo certo. Mas eu tenho a impressão de que ele poderia ter continuado na Ponte Preta como coordenador, ele ia ajudar demais, inclusive num projeto antigo dele, que até ele apresentou para o Sebastião Arcanjo quando assumiu, que é uma integração mais acentuada da base com o profissional, estabelecendo inclusive uma linha tática desde o começo, lá, né, do primeiro sub-15, passando pelo sub-17, pelo sub-19, pelo sub-20 até chegar no profissional. Coisa que o Barcelona já faz há muito tempo e clubes europeus, né, como os clubes alemães, já fazem isso. Então ele pretendia fazer isso na Ponte, mas infelizmente não conseguiu. Optou em ser treinador. Como treinador não foi bem, ele teve muitas dificuldades, não foi bem. Acho que tinha que também dar tempo ao tempo, né, para ver se ele realmente tinha condições ou não. O tempo foi muito curto, nem dá para fazer uma avaliação no tempo que ele ficou como treinador para saber se ele tem condições ou não de ser treinador. Então eu lamento a não permanência dele e desejo boa sorte, que Deus ilumine o caminho dele e ele já estará empregado aí no outro clube, Júlio. Perfeito. Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil.
Tudo bem, Tigrão? Seja muito bem-vindo ao Bandeirantes Esportiva. Quero ouvi-lo também sobre a Ponte Preta e o encerramento da passagem de Fábio Moreno, né? A família Moreno sempre muito histórica dentro da Ponte Preta. O Fabinho falou sobre isso, inclusive, aí quando ele respondeu do DNA da Ponte, que é um time revelador e sempre foi assim. Foi assim que ele começou a sua experiência dentro de uma comissão técnica, quando ele trabalhava com o Robertinho Moreno na captação de jovens talentos. Mas agora ele vai seguir outros caminhos na carreira dele, tanto como técnico, então como coordenador. Um abraço para você, Valdemir. Um abraço, Júlio Nascimento. Um abraço aos amigos da Bandeirantes. Eu também vou nessa linha de que eu acho que foi prematura a subida do Fabinho para ser treinador do time de profissionais da Ponte. Porque todos nós sabemos da pressão que existe. O Fabinho é de uma linhagem assim muito pura, e de uma linhagem de caráter ilibado, familiar, né? Uma genética muito boa, um cara muito bem formado. Agora, é lógico, quando ele sobe para dirigir o time, e aí quando o Fabinho foi guindado à condição de treinador do time de profissionais, me lembro que o presidente Tiãozinho disse que a Ponte tinha um projeto para o Fabinho, antes disso, antes inclusive dele subir. A Ponte tem um projeto para o Fabinho. Só que eu acho que esse projeto pulou etapas, é opinião minha, né? E também não quero eu ser o dono da verdade. Acho que o Fabinho precisaria ter amadurecido um pouco mais, ele já tem experiência em outros clubes, né? Nós vimos agora, por exemplo, na segunda-feira, o Atlético comemorando o título lá em Salvador e pulando e festejando no meio dos jogadores, o Cristiano Nunes Tomazoli, que trabalhou com o Abelão, quando o Abelão veio para a Ponte e viu os talentos jovens que a Ponte tinha na estrutura das categorias de base, na estrutura da preparação física. O Cristiano era preparador físico, mas as cabeças privilegiadas de alguns meninos, ele levou esses caras para trabalhar com ele. O Cristiano, agora, ó, campeãozão lá no Atlético, um título extraordinário de campeão brasileiro, com sobras. Ele levou o Fábio Moreno. Então esses meninos vêm aprendendo há muito tempo, né? E o próprio Abel trabalhou com o Robertinho Moreno, que era o cara que fazia o relatório do adversário, porque não era tudo muito fácil. Robertinho, pai do Fabinho, não era tudo tão fácil como hoje, né? Que todos os jogos são transmitidos ao vivo pela televisão. Não tinha isso. Na maioria das vezes, a Ponte ia jogar com o Juventude na quarta-feira que vem, mas jogava amanhã, sábado, com um outro adversário lá em Fortaleza. Jogava com o Ceará, lá em Fortaleza. Fabinho Moreno pegava o avião e ia para Fortaleza. O Fabinho não, o Robertinho. E via o time do Juventude, o próximo adversário da Ponte, e trazia um relatório que, segundo gente do meio, o melhor relatório feito até hoje, que era o tal do auxiliar técnico, mas técnico mesmo. Ele ia lá e fazia um relatório e trazia. Então, o Fábio Moreno herdou isso, de ver o jogo, de ver como o adversário atua, onde é que tem a vulnerabilidade, onde é que é o ponto falho, qual que é a principal virtude, qual que é o esquema tático utilizado, qual que é o jogador a ser marcado mais de perto, como que é a bola parada do adversário, onde é batido o escanteio do lado direito e quem bate, onde é batido no primeiro pau ou no segundo pau, aberto ou fechado, o escanteio do lado esquerdo e quem bate, e do lado direito idem, a bola parada lateral. Então vinha um relatório completo, e aí o treinador pegava aquilo ali e falava, legal, pô, ele já tinha um raio-x do time adversário. Fabinho é dessa linhagem. Só que quando um cara desse late, que também revela garotos, que é um cara do bem, que forma um bom ambiente dentro do clube, que é um líder positivo, quando ele sobe para o time de profissionais, aí ele fica vulnerável a resultados. Todas as suas virtudes e experiências acumuladas, mesmo ele sendo muito menino ainda, vão por terra. Ele toma 3 cacetes, a torcida pede a cabeça dele, as redes sociais entram em erupção e o dirigente, em muitas das vezes, não tem como segurar toda essa pressão.
E aí, quando o cara volta para outra função, já é complicado. Queiram ou não, eu me lembro de ter sugerido isso aqui, falou, não dá mais para o Fabinho, a pressão sobre ele está muito forte. Mas eu não demitiria o Fabinho, eu reconduziria o Fabinho ao cargo anterior. Ele tem muita intimidade com o clube, ele conhece muito dentro do clube e ele tem muitas virtudes. E até, não foi por sugestão minha, tenho certeza disso, que eu falei isso aqui no ar, não falei com ninguém pessoalmente, mas o Fabinho foi reconduzido ao cargo e não foi demitido. Só que essa volta, ela é traumática. Queiram ou não, mesmo não representando entre aspas, rebaixamento, mas na prática é assim que funciona. Ele era o cara do time de profissionais, ele era o chefe da comissão técnica, ele era o treinador do time que estava disputando um campeonato da envergadura de um campeonato paulista de primeira divisão. Ele estava na mídia escancarado em todos os jogos. E de repente ele volta para uma função que não é administrativa, mas é uma função mais estrutural. E é difícil essa volta. Então, eu acho que queimaram etapas, sim, concordo até com o Batista nesse particular, queimaram etapas com o Fabinho, meu caro Júlio Nascimento, e ele poderia sim, ter sido melhor aproveitado, ele poderia ter sido mais amadurecido e, de repente, até ser guindado mais para frente ao cargo de treinador do time de profissionais, mas um pouco mais maduro para a função e numa efervescência política, financeira e administrativa menor, né? Ele também teve que segurar um rabo de foguete. Teve que segurar, e sem luvas. E aí é coisa para Gilson Kleina, para dar um exemplo. Cara mais talhado, mais macaco velho, mais articulado, mais acostumado com as coisas da bola. Então, acho que, não que o Fabinho tenha sido queimado, mas uma etapa que foi queimada de amadurecimento, acabou prejudicando o Fabinho e aí na volta fica tudo muito mais difícil. Mas ele é extremamente competente, sério, estudioso e certamente estará muito brevemente empregado numa grande equipe e como ele disse aí, ele não disse adeus, ele disse um até breve. E quem sabe logo, logo volta mais maduro e ainda será muito útil à Ponte. Que Deus o proteja, o ilumine e que ele tenha muito sucesso. Antes de seguir aqui com informações da Ponte, Carlos Batista tem um recado para os nossos ouvintes. Batistão. Recado importante, hein? É para você que está me acompanhando aqui pela Rádio Bandeirantes e está pensando em viajar neste final de ano. Muita gente vai fazer isso. Então eu tenho uma dica para você deixar o seu carro nota 10 e pegar estrada com tranquilidade. Eu indico a Impacto Prime Campinas, uma loja com o melhor preço de pneus na região. Alinhamento 3D, serviços de suspensão, amortecedores e freio. Acesse o site e confira todas as promoções. campinas.impactoprime.com.br. E atenção para as ofertas. Pneu Aro 13 a partir de R$ 269,90. Pneu Aro 14 a partir de R$ 279,90. E pneu Aro 15 a partir de R$ 299,90. Atenção, anote aí o endereço: Avenida Monsenhor Jerônimo Baggio 111, próximo à Lagoa do Taquaral, em Campinas. Fale com a Regina. A Regina é quem comanda a Impacto Prime Campinas, mas tem uma enorme equipe especializada com ótimo atendimento e muito profissionalismo. E tem horário estendido no mês de dezembro, de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã até as 20 horas. Então você tem aí, né, um período maior para poder fazer o check-up aí do seu carro, tá bom? Então é isso aí, compareça lá na Impacto Prime e deixe o seu carro nota 10. Pensou pneu, pensou impacto. Bandeirantes.
Júlio, pergunte ao Tigrão se ele acha que o Eberlin, se o Eberlin convidasse o Lacerda para trocar o projeto da Arena e de quebra o Sérgio Carnielli para dar suporte às contratações. Paulo Chácara da Barra. Mas o Eberlin não é contra aí? Não sei se o termo é contra. Mas a Arena não é uma prioridade, né? A prioridade do Eberlin é a construção de um CT. Ele quer a construção de um CT para a evolução das categorias de base da Ponte, e a chapa que o Eberlin era um dos coordenadores, a MRP, é a favor da reforma do Majestoso. Então, não sei se faria sentido isso, mas ele disse nesse mesmo microfone, na entrevista de segunda-feira, que ele tem canal aberto com todas as alas políticas e não deixaria de ouvir pessoas que queiram bem da Ponte, independente aí de lado nessas eleições. Foi o que o próprio Eberlin disse aqui nesse microfone, viu, Paulo? As palavras do Eberlin. Mas... Bom, viu, Júlio? Eu me dou por satisfeito se, por exemplo, daqui a algum tempo, eu já me daria por satisfeito se daqui a algum tempo o Sérgio Carnielli não executasse a dívida. Ele é credor de um valor alto, reconhecido e declarado em balanço. Como ele não faz parte mais da administração nesse momento, eu já me daria por satisfeito dele pensar na instituição e não executar a dívida, que é um direito que ele tem, que lhe cabe, né? Com relação a essa aproximação que o Eberlin disse aqui, aliás, numa pergunta minha, ele, após o encerramento do mandato, ele vai entrar para a história da Ponte como o presidente que uniu todas as alas. Isso seria o melhor dos mundos, né? Seria um sonho para qualquer torcedor pontepretano, todo mundo remando a favor, e não metade para um lado e metade para o outro, e aí o barco fica patinando. Seria o melhor dos mundos. Mas no momento atual, ou a médio prazo, as feridas ainda não estão cicatrizadas. E eu acho muito pouco provável uma fusão onde o projeto da Arena seria moeda de troca para um aporte financeiro. Acho muito pouco provável, muito pouco mesmo. Para não dizer que é impossível. Eu não gosto desse termo. Mais participações aqui dos nossos ouvintes. Júlio, no Cuiabá estão saindo vários jogadores no final de contrato que seriam interessantes para a Ponte. Manda aqui o Marcos José. Aliás, vários clubes, né? Vários clubes. Hoje o América também anunciou uma série de jogadores que estão saindo. Isso vai ser muito comum. Inclusive, os times de Campinas estavam esperando também o término da Série A para tentar pegar esse mercado, né? Às vezes os jogadores de times que participaram da Série A, jogadores que estarão disponíveis aí no mercado, isso fica mais barato. O Carlos Matozinho tá mandando aqui um abraço pro Wagner Ferreira, citado agora pelo Batista, tá dizendo que o Wagner é vizinho dele, bacana, obrigado aí pela mensagem do nosso ouvinte Carlos Matozinho. Como é que está a situação do Moisés? É possível assegurar a permanência dele em 2022? Ou o Curitiba vai vir com tudo? É o Ronaldo que tá perguntando aqui para você, Antônio Lupi. Vir com tudo é complicado, porque o presidente do Curitiba afirmou que o Moisés está no radar da equipe, só que ele não vai fazer nenhum tipo de loucura em relação às contratações. Moisés, Copete e tem mais um que eu esqueci. O Johan, que ontem fez o gol de falta pelo Atlético Mineiro. São os 3 jogadores que ele acabou citando e confirmando que estão no radar do Coxa. Moisés tem contrato com a Ponte até 2024. Então ele só sai se chegar algo bom pro jogador e também pro clube. Perfeito. Daqui a pouco você volta então, Lupe, com mais informações da Ponte, combinado? Se você me chama, eu volto. Beleza. Você, torcedor Ponte Pretano, pode mandar sua mensagem. Nosso WhatsApp é 971021493. Mande aí a sua participação que estaremos registrando aqui durante o Bandeirantes Esportiva. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbela Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbela. Cimento Montes Claros Ultra Forte. O parceiro para toda obra.
Supermercado Taquaral, 61 anos servindo você, sempre com os melhores preços e ofertas imperdíveis. Cerveja Império Lager, garrafa 600 ml, 5,99. Acém bovino resfriado, 29,95 o quilo para cliente Taquaral Mais. Salsicha Seara Hot Dog, 11,49 o quilo. Ofertas válidas até o dia 12 de dezembro. Compre também online em supermercadotaquaral.com.br. Supermercado Taquaral, único como você. Beba com moderação. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade, só tem ela, Corbella. Vem aí 2022, um ano de expectativas positivas para a retomada da economia. Bandeirantes, olhar de quem acredita. Juntos com a gente, nas mensagens de esperança e otimismo. Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Romana, café e bons momentos. Cardápio ceia de Natal. Acesse caféebonsmomentos.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Rede Shopping dos Animais, seu pet tratado com muito carinho. Conheça as lojas em Campinas, no Campo Grande, Sumaré e Nova Odessa. Acompanhe nas redes sociais. Impacto Prime Campinas, a loja com o melhor preço de pneus da região. Alinhamento 3D, serviços de suspensão, amortecedores e freio. impactoprimeCampinas.com.br. Que Deus ilumine os nossos caminhos e nos guie sempre na trajetória do bem e da retidão. Que as pessoas que vivem à sua volta tenham paz e lhe tragam oportunidades para ser uma boa pessoa. Que este novo capítulo da sua vida, que começa a ser escrito no ano novo, seja guiado pelas linhas do amor e da felicidade. Ganhamos uma ótima oportunidade de eliminar tudo que já não traz felicidade para as nossas vidas e assim obtemos mais espaço para vivermos novas alegrias. Feliz 2022 com fé e esperança. Mensagem da Rádio Bandeirantes e parceiros. Iga Atacado, muito mais economia, muito mais variedade de produtos no atacado e no varejo, sempre os melhores preços. Cerveja Heineken 600ml, 7,98. Arroz Biju 5 quilos, 15,49. Presunto cozido suínco sem capa, 17,90 quilo. Energético Monster 473ml, 5,98. Aproveite! Ofertas válidas até segunda-feira, 13 de dezembro. Pague com cartões alimentação. Confira em iga.com.br. Beba com moderação. A época mais gostosa do ano chegou e a Romana preparou mais uma vez uma linha de produtos saborosos para alegrar o seu Natal. Os clássicos panetones e chocotones já estão disponíveis para venda em todas as unidades. E também o chocotone trufado com chocolate belga, grande sucesso da marca em edição especial e quantidades limitadas. Corra e garanta já o seu. E tem muito mais. Consulte o cardápio Ceia de Natal da Romana no site caféebonsmomentos.com.br. Romana, café e bons momentos. A
Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Impacto Prime Campinas, a loja com o melhor preço de pneus da região. Alinhamento 3D, serviços de suspensão, amortecedores e freio. Acesse nosso site e confira nossas promoções. impactoprimecampinas.com.br. Aro 13 a partir de R$ 269,90. Aro 14 a partir de R$ 279,90. Aro 15 a partir de R$ 299,90. Avenida Monsenhor Jerônimo Baggio, 111, próximo à Lagoa do Taquaral. Pensou pneu, pensou impacto. Lareto Zeu, importadora de vinhos italianos. Conheça um portfólio com grande variedade, rótulos inéditos no Brasil, tinto, branco e rosé, além dos diversos clássicos: Brunello, Barolo, Chianti, Montepulciano, Nero de Troia e Primitivo. E também azeite genuinamente italiano da região da Úmbria, produzido pela centenária indústria da família Copini, além de pastas, molhos e tomate pelado. Aproveite e antecipe as compras para o final do ano. Acesse laretozeu.com.br. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbela Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbela. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Carlos Batista. Bem, agora são 18 horas e 18 minutos em Campinas e é parceria que se fala. Então chama o Cimento Montes Claros Ultra Forte, o seu parceiro para toda a obra. São mais de 50 anos de tradição e pronto para conquistar novas parcerias. E as antigas, é claro, sempre se renovam. O cimento ideal para sua construção. Secagem rápida, alto rendimento, alto desempenho para acabamento em concreto e argamassa. E rapidez na execução. Pode ser utilizado em concretos estruturais e convencionais, argamassas, artefatos de concreto e na maioria das aplicações usuais, como vigas, lajes, chapiscos e revestimento. O cimento Montes Claros Ultra Forte está ao lado dos profissionais, garantindo resistência, durabilidade e bom rendimento em qualquer etapa da obra. Afinal, todo mundo precisa de um grande parceiro por perto. Vai reformar? Escolha o parceiro para não errar. Usou no dia a dia? É só alegria, qualidade superior e alta resistência para você se consagrar. Precisou? Chama o parceiro. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o seu parceiro para toda a obra. Na Bandeirantes, as informações do Guarani. Eu levo sempre comigo em todo. Vamos lá com informações do Guarani, chegando com o repórter Marcos Luiz. Fala aí, Marquinhos. Tudo bem aí, Júlio? Aqui está tudo bem, está tudo bem, e por aí? Aqui também, Júlio, tá tudo band, né? Um abraço para você, para o amigo da Rádio Bandeirantes. Foi uma semana que o Guarani não confirmou nenhuma renovação e nem tampouco anunciou contratações visando a próxima temporada. O que a gente imagina e tem de informação é que na semana que vem o Guarani poderá confirmar os primeiros jogadores para a disputa do próximo Campeonato Paulista. Tem a questão que envolve o Bruno Silva e também o Ronaldo Alves, que no contrato existia uma cláusula da produtividade dos atletas e na quantidade de jogos, né, que os atletas iriam realizar e realizaram, por isso as renovações foram automáticas. O Bidu, ontem em entrevista no microfone da Rádio Bandeirantes, declarou que tem contrato com o Guarani e deve cumprir. Agora hoje, Júlio, sexta-feira, vou até pegar aqui, ó, o Matheus Souza, numa reunião, né, do seu procurador com a diretoria do Guarani, até onde a gente sabe, acabou prorrogando o seu contrato. Agora até o final de 2024
o contrato de Matheus Souza, jogador que acabou ajudando o Guarani, principalmente no Campeonato Paulista Sub-20. E aí vem a outra informação, que o torcedor talvez não fique muito contente, mas é um jogador que a gente sabe que é um atleta de confiança aí do técnico Daniel Paulista. O Índio, o jogador deve permanecer na equipe do Guarani, renovando o seu contrato até o final do Campeonato Brasileiro da Série B. Quer comentar sobre esses dois assuntos nesta sexta-feira, hein, Júlio Nascimento? Eu queria puxar o debate, viu, Marquinhos, pelo Índio. Tem o Índio... foi algo aqui de muita discussão, inclusive eu já tive várias discussões acaloradas aí com o Gleger e com o CH sobre o futebol do Índio, e eu quero saber dos colegas, porque assim... Mas o CH, vou falar um negócio pra você, o CH acertou no olho da mosca, o CH falou, olha, não ficarei surpreso se o Índio ficar, e de repente a informação que nós temos renovando aí até o final do Campeonato Brasileiro da Série B do ano que vem, Júlio. Perfeito. Ô Marquinhos, você tem informação se o Índio é um jogador barato para o Guarani? Eu imagino que o custo-benefício, assim, não seja... O custo com o Índio não seja um dos mais altos no Guarani. Não é um dos mais altos, né? O Guarani vai atingir o seu teto e talvez ultrapassar um pouco na questão que envolve o Regis. Tá. Agora, o Índio não. O Índio é um jogador que estaria dentro do padrão que o Guarani entende como necessário, vamos colocar assim, para a disputa do Campeonato Paulista, Júlio. Perfeito. Bom, começo por você, Tigrão. O Guarani tem adotado cautela, né? Até o presidente Ricardo Moisés, recentemente, ele foi muito claro, dizendo que o Guarani não entraria em leilão, não faria loucuras financeiras. E o Guarani tem até perdido alguns jogadores justamente porque não quer passar do seu limite, né? O Bruno Sávio vai sair, o Rodrigo Andrade vai sair, o Thales vai receber mais Operário. Enfim, outros exemplos aqui que a gente vai citando ao longo dos dias. Mas o Índio, de repente, pode ser uma peça aí que vai ficar e provavelmente estará inserido no elenco do Campeonato Paulista, Tigrão. Então, Júlio, o CH tá numa fase maravilhosa, tá? Mas essa daí era caçapa cantada, Tigrão? Mas era gato no saco, pô. Entendi. Mas parabéns pro CH, não vou tirar o mérito jamais. Mas quando o Marquinho oficializou aqui, aliás, o Marquinho noticiou que o Guarani oficializou a permanência do Daniel Paulista, e vendo tudo que aconteceu no campeonato e que o Índio sempre foi o 12º titular, era gato no saco, o Índio fica, né? O Daniel Paulista, eu não vou usar aqui o termo que às vezes a gente usa, não, até porque ele às vezes é mal interpretado. Tem uma verdadeira paixão, não é isso. É um jogador de confiança dele e a gente tem que respeitar. Como 12º jogador, atuou muito, né, Tigrão? Não, esse 12º entrou praticamente em todos os jogos. Ele só não entrou quando estava suspenso, né? Joga 10, joga 15, joga um tempo inteiro, joga às vezes o primeiro tempo e sai no segundo, joga o segundo tempo inteiro, às vezes joga os 90. Mas ele teve, eu não tenho essa estatística aqui, mas dos 38, o Índio esteve em campo mais de 30. Eu me atrevo a dizer isso aqui. Se tiver um erro aí, me perdoem, mas o Índio é um jogador de confiança. Então, era gato no saco, era caçapa cantada, nego velho. Daniel Paulista ficou, Índio renovou e não se fala mais nisso. Não renovou ainda. Mas não é um jogador que encheu os olhos de outros clubes. Por que não vem ninguém atrás do Índio? Como veio atrás do Thales, como veio atrás do Rodrigo Andrade, como já vieram atrás do Regis, como já vieram atrás do Bidu, como já levaram o Sávio, Carlão. O Carlão. O Índio, ninguém fala nada, cara. Mas... E também não quero aqui depreciar o jogador, não. Acho que ele teve a sua utilidade e acho até que na reta final do segundo turno ele evoluiu. Mas nós temos que analisar a performance como um todo e na média. E para mim, sinceramente, o custo-benefício do Índio também não sei qual é o salário, né? Todos se lembram que o Índio desceu a Avenida Ayrton Senna e foi preterido na reformulação da ponte, que ficou com um time muito fraco, abaixo da expectativa da torcida. Não nos esqueçamos. Mas o Guarani reaproveitou
é um cara corretíssimo. Se não fosse um profissional de alta nomeada do ponto de vista da responsabilidade, do caráter, ele não seria um jogador de confiança de um treinador inteligente como é o Daniel Paulista. Agora, você me perguntar aqui, eu abri o microfone aí agora para os ouvintes, especialmente para o amigo ouvinte torcedor do Guarani. Ó, você sim ou não, Índio? Você vai ver o que é que vai dar na estatística. Né? Dá 75% não e 25% sim, por aí. Também estou aqui apenas fazendo uma projeção. Não tenho bola de cristal. Mas eu, pessoalmente, acho que para compor elenco, até porque o Rodrigo Andrade foi embora, né? O Bruno Silva já renovou, isso é muito bom. Mas para compor o elenco, não tem nenhum absurdo em ele ficar. Mas se alguém estiver imaginando que é o Índio, quando a cuíca roncar, quando a coisa estiver brava, quando o jogo estiver difícil, quando alguém tiver que fazer a diferença e decidir um jogo, que é o Índio que vai fazer isso, esqueçam. Então, para uma composição de elenco como um cara de confiança, útil, tudo bem. Mas guardando-se exatamente essas restrições que nós fazemos, que eu faço, à qualidade técnica do jogador. E só, Júlio, para encerrar, com relação ao Bidu, eu falava hoje dentro dos nossos donos da bola na tela da Band. Eu acho que o Guarani, se não fizer um esforço, porque ninguém vai entrar em leilão e ninguém vai fazer loucura, mas no futebol sem leilão e sem loucura é difícil montar time. Você não pode fazer 11, 22 loucuras. Mas no caso do Bidu, não sei quanto ganha o Bidu, ele é da base, normalmente o jogador da base não é tão valorizado num primeiro momento, ele já está aí num segundo ano, ou indo para o terceiro ano como titular, é uma realidade, né? Mas ele subiu da base, então ele já veio de um patamar mais baixo. Não sei quais são os vencimentos do Bidu e nem quero saber, isso não me interessa, não tenho esse direito. Agora, no caso dele, eu chamaria aqui no cantinho, conversinha de pé de ouvido. O Bidu, chega aí, ó, a gente gostou da performance, você é um cara ainda em evolução, você nos agradou, mas você ainda é um garoto e o Guarani é uma grande vitrine. Vamos apostar um pouquinho mais no campeonato regional, de maior projeção e de maior visibilidade do país, que é o Campeonato Paulista. E estamos botando aqui o Zé. Até você botou no teu prato lá no peixe, né, Marquinhos? Isso. Tô botando aqui mais uma azeitoninha aqui dentro dessa aqui, ó, espanhola, tá boa. É gurijuba, viu, Tigrão? Dentro do prato do gurijuba. Aí bota também na empadinha do Bidu. Ó, tô botando aqui, vai ficar mais saboroso. E vamos tocar pelo menos o Paulista, que você vai crescer ainda mais, vai aparecer ainda mais e podemos ter um negócio aí adiante muito melhor para você e para o Guarani. Eu faria isso, porque vai abrir mão do Bidu e vai trazer para ganhar quanto e quem? Quem é que vem no nível do Bidu para ganhar o que o Bidu ganha com mais azeitoninha que eu estou sugerindo aqui? Tá muito fácil de decidir e também não sou consultor de clube nenhum. Só estou dizendo o que eu faria, a Beth faria, o Reginaldo faria, o PC faria e o Guilherme faria. É isso aí. Julião, como é que chama esse desgramado desse peixe aí, Marquinhos? Gurijuba. Você já comeu muito lá na região do Norte e Nordeste, Tigrão? Já comi. Será que comi o gurijuba lá? Não lembro, rapaz. A gente come tanta coisa nessa vida e tanta coisa exótica, né? É, às vezes tem outro peixe também que tem muita gente que gosta, né, Tigrão? É. Esse é mais sopa, né? É mais sopa. Mais sopa. Caldo, né? Mais pra caldo, é. Mas eu não sou chegado, não, que é caro. É um bagre, né? Um bagre gigante. Parece um bagre. Não, bagre não, Marquinhos tá falando daquele peixe que arranca sangue. Arranca sangue e às vezes leva a carteira. Mas deixa pra lá isso daí. Deixa pra lá, que não é horário pra isso. Certo, Júlio? Tá claro o meu ponto de vista aí pro amigo? Tá claro, Tigrão, com certeza. Agora, até para passar pro CH, queria saber do Marquinhos, porque o Rodrigo Andrade tá encaminhado, né, pro futebol árabe. Sim.
O Eduardo Persson e o Índio não renovaram, mas o interesse é pela renovação só do Índio, ou a gente pode colocar o Eduardo Persson, que não tem contrato com mais ninguém agora no mercado, nesse balaio para 2022? Né, porque não tem mais nenhum vínculo, inclusive, com o Joinville, né, Júlio? Não entendi, Marquinhos. Ele não tem mais nenhum vínculo com o Joinville, né? Então, mas aí ele pode ficar no Guarani? Tem essa possibilidade? Pode, não descarto não. Não descarto, pode sim. Vamos lá então, CH, comentando aí o meio-campo do Guarani, né? Que pode ser, entre os setores, um dos que menos vai sofrer com mudanças. A gente tá falando do Rodrigo Andrade, né? Que foi um titular aí durante a temporada, foi um dos destaques, mas o Bruno Sávio tem a cláusula de renovação. O Regis tem proposta para ficar. O Índio participou aí da maioria dos jogos na temporada. O Eduardo Persson, de repente, pode ficar. Como é que você está enxergando esse meio-campo do Guarani no Campeonato Paulista em CH? Então, Júlio, tem muita especulação por enquanto, mas de fato concreto, o Guarani só tem 2 gatilhos de renovação, que é o caso do Ronaldo Alves e o caso do Bruno Silva. E nem oficializados ainda, né, CH? Pra você ver. Então tem a história do Regis, que a gente ouve um monte de coisa, mas o Guarani não saca, pelo menos não divulgou. Não é? E tem os outros casos aí. Eu vou na seguinte linha. O treinador gosta do Índio. Eu levantei essa bola faz 10 dias aqui. Não se surpreendam se o treinador solicitar a permanência do Índio, para desespero de muitos. Mas ele foi um cara que durante o campeonato foi muito útil. Nós não podemos brigar contra fato. Fato é que ele foi muito importante. Agora, tem as preferências. Eu, por exemplo, acho que é um jogador que tem no mercado melhor até por característica, né? É questão de conceito. Agora, o treinador convive com o cara todo dia. Então, além da utilidade dentro do campo que nós vimos, o Índio deve ter outros predicados importantes no conceito do treinador e a gente tem que respeitar. Então, eu queria ver mais o Persson. Não sei se vai ficar, se vai embora. Não sei se ele está curado. Eu não sei qual o problema físico dele, por que ele ficou tanto tempo efetivamente longe dos gramados. Eu acho que ele fez muita falta, porque eu conheço o futebol do Persson. Ele é mais jogador para mim do que o Rodrigo Andrade, apesar também de entender que o Guarani deveria ficar com o Andrade. Então, tem muitas incertezas, muitas especulações, mas o Guarani não está pronto. O que a gente sabe, que é o que Marquinhos faz, e diz e coloca, é que o Guarani está dando uma segurada para anunciar, para não precisar pagar o mês de dezembro. Está certo, está correto. Isso é planejamento, isso é pensar, né, com o bolso tranquilo, ali com o zíper fechado. Tem que pensar Esse foi o segredo do Guarani dessa temporada, né? Ter juízo em cima do planejamento financeiro. Tem que ser assim, tem que ser comedido, pé no chão, não cometer loucura. Aqueles que foram valorizados, e muita gente no Guarani foi valorizada, sentou para conversar, o Guarani demonstrou interesse, mas no caso do Thales e do Sávio, eles pediram demais e foram para outros clubes. É natural isso. E isso pode acontecer com outros jogadores. E no caso do Bidu, ele deu uma entrevista muito interessante para nós ontem, mas ele é articulado, menino do bem, trabalhador. O Guarani, se perdê-lo, vai ter dificuldade para arrumar peça de reposição. Ele foi um jogador importantíssimo. Eu dei essa informação para ele, mas isso é um dado que todo mundo tem acesso, né? Das 38 partidas, ele jogou 34, ele foi o segundo jogador jovem do campeonato de toda a Série B a mais atuar dentro de todos os jogadores. Ele está no bolo da seleção do campeonato, é um lateral diferente. Então, não sei o que dizer. Vai jogar Paulista? Não vai? Eu vou ficar com a informação do presidente. O presidente tornou público que existe uma negociação em andamento. Não fui eu que falei, não foi o Marquinhos, foi o presidente. E o Ricardo, ele não especula. O Ricardo é um cara muito direto. Quando ele pode falar, ele fala, e quando ele não pode, ele não fala nada. Não especula, não dá dica, nada. Então, conhecendo o presidente, e ele falou em levantar algum dinheiro ou negociar essa coisa toda, pode ser que aconteça. Eu vou lamentar tecnicamente muito, mas isso é fato. Isso é o mercado, é a realidade.
E não adianta a gente trabalhar com o nosso desejo. O meu desejo, eu que não preciso pagar conta, eu não preciso trabalhar com planejamento, eu quero que o Bidu fique. Porque eu sei que a lateral esquerda estará preenchida com cara de qualidade. Agora, eu posso dizer, ó, vende, não vende? Eu não posso nem sugerir isso, porque eu não sei como é que o Guarani vai fechar suas contas para o ano que vem. Vem aí uma Copa do Brasil, tem aí a necessidade de uma estrutura um pouco melhor, porque o campeonato vai ser mais competitivo. Eu tenho certeza disso. Vieram 2 grandões ou 3 aí. Sport, Bahia e Grêmio. Para ficar no bolo. Além de Cruzeiro e Vasco. Então o negócio vai ser muito apertado para o ano que vem. Não esqueçam, na mesma divisão, 2 de Pernambuco. E o Marquinhos sabe melhor que qualquer um como é que é a rivalidade dos dois. Imagine jogando a mesma divisão, Náutico e Sport. Então o bicho vai pegar. E vai pegar forte. E o Guarani vai ter que montar um time mais, teoricamente, mais robustecido e um elenco maior. O elenco do Guarani esse ano atrapalhou o trabalho do Daniel Paulista. Ele, em determinados momentos do campeonato, ele não tinha peça para trocar, para mexer, para resolver os seus problemas. Então, com certeza, o Guarani vai ter que fazer, Júlio, um investimento maior do que fez nessa temporada. Ô, CH, além desses aí que você falou, só acrescentando Vitória também, né? É verdade. O Vitória foi para a Série C, né? É verdade, desculpa. Eu fiz confusão, desculpa. O Carlos Cavalcante, Batistão, tá falando aqui, ó. Boa tarde, o Índio é o jogador mais regular do elenco. Ele não é o melhor nem o pior, mas sempre joga igual. E por isso que o Daniel Paulista confia nele. Foi o comentário aqui do Carlos Cavalcante sobre o futebol do Índio, CB. Não concordo, o Índio teve partidas aí que ele foi muito mal, né? Entregou bolas fáceis, um festival de erros de passe, um negócio horroroso. Ele já tinha ido muito mal na Ponte, ele fez uma partida, um tempo bom na Ponte, que foi no derby. A Ponte ganhava o jogo do Guarani lá no Brinco, 2-0, e tomou uma virada. E acabou perdendo por 3-2 e saiu do Brinco de mãos abanando quando, no primeiro tempo, fez uma ótima partida e o Índio foi muito bem. Aí é o seguinte, o Índio, o custo-benefício dele não é bom, porque ele não consegue ser titular. Às vezes que entra no time, ele não acrescenta. Vamos imaginar, ele foi bem numa determinada partida. Quando ele vai bem numa determinada partida, ele está num plano mediano, ele não arrebenta, ele não estoura. Não é um jogador que faz uma partida, nós não votamos durante a competição, até porque ele foi titular em, acho que 2 jogos apenas, não votamos nele como o craque do jogo. Então ele pouco acrescenta. Mas todas as vezes que ele foi chamado, né, ele era uma espécie de 12º titular. Sempre que faltava um jogador, especialmente o Rodrigo Andrade, ele entrava no time do Guarani. Ou então ele substituía um outro jogador, mas sempre entrando em pedaços de jogos. Então por que eu acho que o Guarani está renovando o contrato dele? O Guarani não vai conseguir montar um time só de titulares. Ele precisa de elenco, precisa de jogadores para compor o elenco. E vai entrar nesse plano o Índio. Talvez o custo-benefício nesse aspecto, ou seja, ele serviu para alguma coisa ao longo da competição. Então, nesse caso, o custo-benefício, um jogador barato, não tenho conhecimento quanto é que ele ganha, mas pelo jeito, né, deve ser um jogador, um dos menores salários do time do Guarani, então ele vai servir para a temporada do ano que vem. Dificilmente será titular, mas será no comando aí do Daniel Paulista uma espécie de 12º jogador, tal qual ele fora durante toda essa temporada. Corbela Tintas, a parceira do pintor. É onde você encontra a linha Labastini. É fácil você reparar e cuidar das suas paredes. O Repara Paredes e o Repara Madeiras são ideais para preencher furos e buracos e demais imperfeições em alvenaria.
ou madeira. A lixa líquida é o preparador de superfícies que substitui a lixa convencional. E o melhor, hein? Não faz poeira. E tem mais produto Alabastine, gel removedor, a forma mais segura e prática e também eficaz de remover esmaltes, vernizes e stens. Nivela madeiras, a preparação sem igual para deixar portas e janelas com acabamento mais liso, uniforme e com um melhor resultado. Os produtos Alabastine vão facilitar a sua vida e você encontra na Corbella. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou, achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou então no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. O tempo vive mudando, então proteja sua casa com Coral Proteção Sol e Chuva impermeabilizante. Contra fissuras, mofos e algas, com a película flexível e emborrachada. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só quem põe a mão na massa sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro para toda obra. Montes Claros. Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Vem aí 2022, um ano de expectativas positivas para a retomada da economia. Bandeirantes, olhar de quem acredita. Juntos com a gente, nas mensagens de esperança e otimismo. Ivisum Logistics, serviços de excelência de comércio exterior. Reduza os custos de suas operações. Saiba mais acessando ivisum.com. Pastéis Irra, os deliciosos pastéis que você encontra nas melhores feiras de Campinas e região tem nome: Pastéis Irra, o melhor pastel. Óticas Renove, ano novo pede óculos novo. Aproveite preços especiais de fim de ano. Lojas em Sumaré e Hortolândia, renovando a visão de uma cidade. Grupo Expert Consultoria, há 24 anos aproximando importantes empresas de excelentes profissionais. expertconsultoria.com.br. Lareto Zeu, importadora de vinhos italianos. Portfólio com vários rótulos inéditos no Brasil, além de clássicos. Confira no site laretozeu.com.br. Que o ano novo traga paz e a fé seja renovada e fortificada no coração de cada um de nós. Que Deus oriente, proteja e abençoe a todos com um ano de muitas alegrias, saúde, amor e muita paz. Vamos receber 365 páginas em branco e cabe a nós preenchê-las com a realização dos nossos sonhos, sorrisos e fé na vida e no ser humano. Novo ano, que seja pleno de luz e graças. Feliz 2022, com saúde e coragem. Mensagem da Rádio Bandeirantes e parceiros.
Grupo Expert Consultoria, uma das principais empresas de prestação de serviços em recursos humanos. Unidades de atendimento nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Estruturas e profissionais capacitados para atender você. Mão de obra temporária e terceiros alocados nos clientes parceiros. Empresa certificada ISO 9001. Ligue 19 3731 8400. expertconsultoria.com.br. Há 24 anos, aproximando importantes empresas de excelentes profissionais. Ano novo pede óculos novos. Em dezembro, as óticas Renove têm especiais de fim de ano que cabem no seu bolso. Aproveite! Profissionais treinados para garantir o melhor atendimento e a sua total satisfação. A Renove trabalha com lentes e armações de qualidade. Atendimento seguro com todos os protocolos sanitários. Lojas em Sumaré e Hortolândia. Vá conhecer a mais nova loja na Avenida Francisco de Assis 317 em Hortolândia. Óticas Renove. Porque cuidar da visão é fundamental. Vamos falar agora sobre a Iveson Logistics, empresa que trabalha com frete internacional, aéreo e marítimo e também com transporte rodoviário nacional. Com uma equipe qualificada, oferece o melhor custo logístico e tributário, segurança e rapidez para suas operações. Receba o contato personalizado de um especialista e estruture a sua logística. Para saber mais, acesse iveson.com ou ligue 19 99908 4730. Pastel de feira é uma delícia, não é mesmo? Pastel quentinho, saboroso, frito na hora, massa crocante. Fala a verdade, é tudo de bom. Mas não é qualquer pastel que é saboroso não, viu? Peça pastel pelo nome. Pastel Irra. Tradicional pastel de Campinas desde 1977, produzindo os melhores pastéis. Carne, queijo, palmito e uma enorme variedade de sabores com recheio farto e bem temperado. Presente nas principais feiras. Vem pra feira comer pastel. Pastéis Irra, o melhor pastel. Tem rede balançando. É bola na rede. Aqui vem Guarani com Bruno Sávio pela direita. Júlio César leva a marcação, recolheu, dominou pra Regis. De frente pro gol, vai bater, pé canhoto, linda finta, escapou, limpou, fintou. Pra Bruno Sávio, tá na área, vai marcar, entrou, tocou e é gol! É gol, é gol, é gol, é gol! Gol! Ele botou na entrada da grande área, ameaça bater, o zagueiro cai na dele, com o bumbum no chão. Regis faz uma finta espetacular, rola pra Bruno Sávio, ele sai na cara do gol, tem a calma, a tranquilidade, tapa na bola, pro fundo do gol do Avaí, o Guarani amplia no brinco, faz a festa na São Bugrina, pula nas arquibancadas, estremece o tobogã. Bruno Sávio aponta pro céu e agradece. O Bugrão amplia no brinco. Avante, 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 Bugrão. Bruno Sávio, verde e branco as cores da paixão, verde e branco as cores do Bugrão. 31 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Solte o grito, grite comigo, nação bugrina. Tá registrado. Bruno Sávio, Guarani 2, Avaí 0. E Gledson, não chora não, goleirão, porque a bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, Marcos Luiz. O gol fica mais bonito quando o adversário fica caído com o bumbum no chão. E foi isso ali que aconteceu. Jogada trabalhada pelo Bruno Silva, meteu no Regis. E que categoria do Regis, hein? Observou o Bruno Sávio, tocou para o seu companheiro de ataque, numa finta seca em cima do zagueiro, meteu no contrapé do Gledson. Um golaço aqui no brinco. Bruno Sávio foi para a rede, amplia o marcador, a equipe do Guarani 2-0. E a galera faz a festa, Boli. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento
Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella, Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Carlos Batista. Bem, é o seguinte, final de semana chegando, né? E você tá querendo fazer aquele churrasco nota 10. Eu indico a Casa de Carnes Mites Bife em Campinas. É isso mesmo, não só para o churrasco nota 10, mas também você pode contar com a Mites Bife no seu dia a dia. A Mites Bife fornece carnes dos mais variados tipos e cortes para churrasco, desde bovinos, suínos, cordeiros, aves e pescados. Na Mites Bife, você só encontra carnes frescas de qualidade e kits para churrasco, para você ter uma maravilhosa experiência gastronômica. E atenção para as ofertas: bife de chorizo, reserva precoce, R$ 59,90 o quilo. Coxa com sobrecoxa desossada temperada molho mostarda, R$ 24,90 o quilo. Linguiça de pernil caipira, R$ 24,90 o quilo. E bisteca suína copa, R$ 17,90 o quilo. E a Mites Bife trabalha com cartão alimentação Alelo, Verocard e Sodexo. Anote aí o endereço: Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, esquina com a Rua Piquete, bairro Nova Campinas, ali, divisa com a Chácara da Barra. Fale com o Denilson, profissional com larga experiência trabalhando em carne, em Casa de Carnes em Campinas, e ele poderá fazer aí o seu churrasco. Leva carnes, todos os ingredientes, leva também o churrasqueiro, leva os garçons e você terá total tranquilidade, é só satisfação. Anote o endereço já forneci, agora anote o telefone: 3294-7003. 3294-7003. Mites Bife, tudo no capricho. Fala, galera. Aqui na Bandeirantes, para todo mundo ouvir. Fala, galera. Muito bem, vamos aqui abrir o nosso canal de comunicação com os nossos ouvintes. Você pode mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp 971021493. 971021493. A primeira mensagem vai para o ar. Boa noite, amigos da Bandeirante, Guilherme de Hortolândia, tudo bem com vocês? Com relação à permanência do Índio, na minha mera opinião, é uma boa permanência dele, sim. O Índio é um cara comprometido com o time, é um cara com certeza humilde, é um cara trabalhador. E um time de futebol sempre precisa ter um cara assim. Eu acho que o Guarani acerta sim em ficar com ele. Beleza? Um abraço. Estava aqui dando uma passada de olhos no currículo do Índio e nas estatísticas também. Por questão de um jogo, o Índio bateu o recorde de jogos numa temporada. No Operário, em 2019, o Índio jogou 44 jogos na Série B. E também no Campeonato Estadual, Copa do Brasil, juntando tudo. Este ano, entre Campeonato Paulista e Série B, foram 45 jogos pelo Guarani. Então, assim, ele ultrapassou a marca dele no ano passado pela Ponte, 34 jogos. Em 2018, também no Operário, ele jogou 22 vezes. Em 2017, 11 vezes. E no PSTC, em 2016, 19 vezes. Então, o Índio, o Tigrão tinha chutado ali que ele tinha participado de mais de 30 jogos, procede. E na Série B, dos 38 jogos, ele jogou 34. Então, o Índio foi mesmo, viu, o CH? Um dos jogadores mais usados desse Guarani na temporada 2021, Carlos Henrique. Eu não tinha o número, mas eu tinha a impressão que ele tinha sido muito utilizado, sim. Não foi sempre com regularidade, mas o campeonato que ele fez no Guarani foi bom. E eu respeito. Eu sou contrário à característica dele. Eu não admiro o futebol dele porque eu acho ele muito limitado.
Mas o jeito que o Guarani jogou nessa temporada, com a falta de jogadores no elenco, o Índio foi muito utilizado e foi útil. E ele terminou a temporada jogando um futebol de regular para bom. E eu respeito isso. Né? Não é porque a característica dele não combina com aquilo que eu imagino para o jogador da posição, que eu não posso reconhecer o que ele fez de trabalho. O trabalho dele no Guarani foi bom. Agora, ficar ou não, isso é uma decisão do clube e também do treinador, né, Júlio? Exatamente, né? Vai muito do planejamento do que o Guarani e o Daniel Paulista estão pensando para o Campeonato Paulista. O Cavicchioli esteve um ano no Brinco sem ser aproveitado. É um goleiro que mostrou muita qualidade no América. Bobearam, escreve aqui o Paulo Pedroso. Eu acho, viu, Paulão, que foi até... Não chegou a ser um ano, não. Eu acho que o Cavicchioli ficou um campeonato no Guarani. Ele ficou na reserva. Vou confirmar para você aqui, ó. Matheus Cavicchioli, América Mineiro, 35 anos. Guarani 2020. Exatamente, ele ficou no Guarani durante o Campeonato Paulista. Ficou na reserva, né? E aí quando começou o Brasileiro ele já foi pro América. Não chegou a ficar um ano não, mas não dá para entender, né? Nenhum minuto com a camisa do Guarani do tempo que ele ficou em Campinas. Matheus Cavicchioli, um dos destaques do América, do Bom América. Vamos lá, mais uma participação. Ô Júlio, tudo bem? Ô Júlio, eu queria saber aí por onde anda o Brian Samúdio, cara. Se tem condição aí de estar voltando. Lavinda Guerreiros. Valeu, Davizão. O Brian Samúdio tá no Toluca do México. 2 gols, 16 jogos. O último jogo dele foi no dia 21/11. E teve convocações essa temporada, hein? Esteve vestindo a camisa da seleção do Paraguai. O Brian Samúdio está com 25 anos, jogou no Guarani em 2017, 26 jogos, 7 gols. Depois foram 4 temporadas no Kayseri Rizespor da Turquia. E desde do começo do ano está vestindo a camisa do Toluca, tem contrato até 2024, no mês de julho. Beleza, Davizão? Mais um ouvinte. Boa noite, Júlio. Wilson de Márcio. Com relação ao caso do Passo do Ivan, se a Ponte Preta, desde 2018, já está sendo descontado 5% das cotas da Ponte Preta, quanto que já foi pago por Rodrigo? E quanto falta ainda? Por que essa penhora sobre o Passo do Ivan? Agora, o melhor de tudo é a limpeza que o Eberlin está fazendo no departamento de futebol. Mandaram o Pacheco para checar bem lá no norte. O Fábio Moreno também já passeou. Ele que ajudou a montar esse time espetacular que foi de 2021. Agora, precisa ter mais um lá dentro, precisa sumir de lá, que faz mais de 20 anos que está enraizado lá dentro. Já virou ranço, tal de Kiko. Esse manda prender e soltar lá dentro. Esse cara agora dá palpite, inclusive para técnico. Um abraço, Wilson. Pô, falando em Kiko, eu descobri ontem, fiquei muito chocado. O roteirista do Chaves, de Roberto Bolanhos, eterno Chaves. E qual que era o outro personagem do Roberto Bolanhos? Era o Chapolin. Era o Chapolin Colorado. Chapolin Colorado. Eu estava lendo uma entrevista ontem do roteirista do Roberto Bolanhos. E eu descobri que o professor Girafales e a dona Florinda, o relacionamento era extraconjugal. Vixe! Eu não sabia que a dona Florinda era amante do Dr. Girafales. Isso acabou com a minha inocência, da minha infância. Eu shippava o casal, torcia para que eles ficassem juntos. E essa entrevista que eu li ontem detonou a minha memória. Você sabe que quando eu era um pouco acima do peso, o pessoal na escola me chamava de nhonho, né? Mas acabou, porque eu emagreci. Mas eu não gostava, não. Pô, é bullying isso? Não é legal de nenhum modo. Não é bom fazer. A pessoa sofre. Não é legal, não. Eu sofro até hoje. Dona Florinda era a esposa do Roberto Bolanhos. Na vida real, né? Na vida real. Isso, na vida real. Aí acho que não tinha traição, não. Mas na série eu fiquei chocado com isso aí. Grande Roberto Bolanhos, um gênio. O Wagner, do Jardim São Marcos. Boa noite. Ponte e Bugre fizeram campanhas distintas na Série B. O bom time do Guarani e o fraco time da Ponte. Mas tem um só jogador da Ponte que, se estivesse no Guarani, o Guarani teria subido. E talvez a Ponte teria caído. Vocês devem saber quem.
o Wagner. Pelo que eu entendi, tá dizendo o seguinte: teve um jogador que fez a diferença na Ponte, pra Ponte não cair, e que faria a diferença pro Guarani subir. Mas eu fiquei na dúvida de 2. Ivan Quaresma. Então, exatamente, Ivan Quaresma. Ou Igor Vinhas. Eu pensei em Ivan e Moisés. Só que no Guarani tinha goleadores também. Mas acho que ele está se referindo aqui a Ponte ter tido defesas importantes do Ivan em momentos decisivos, né, Batista? E o Guarani ter oscilado muito no quesito goleiro, né? O problema do Guarani não foi o ataque, né? O Guarani marcou 54 gols. Segundo melhor ataque da Série B, perdendo só para o Botafogo, que foi o campeão. Botafogo, se não me engano, marcou 56. 2 gols a mais do que o Guarani. O problema do Guarani foi exatamente a defesa. Tomou 41 gols. Se você pegar o Remo, por exemplo, que foi rebaixado, tomou 42 gols. Então veja que nesse particular o Guarani realmente fez uma campanha e deixou a desejar, né, no seu sistema defensivo, tomando muitos gols. Então você pega o quarto colocado, o Avaí, por exemplo, que foi o quarto colocado, tomou 35 gols. Então, para fazer uma boa campanha, no começo do programa, aqui no meu editorial, falei do Atlético Mineiro. É um balanço perfeito entre ataque e defesa. Se não dá para ter a melhor defesa, tem que ter uma das melhores defesas. Se não dá para ter o melhor ataque, tem que ter um dos melhores ataques. Então o Guarani foi bem lá na frente, teve um dos melhores ataques, mas teve uma defesa que tomou muitos gols. E claro, evidentemente, né, que passa pelo goleiro. O sistema, o bloco defensivo, envolve os zagueiros e envolve também o goleiro, os volantes, né, os laterais, pessoal de marcação. Então veja, o Guarani não teve um goleiro titular absoluto. A Ponte teve. Quando o Ivan Quaresma não pôde atuar por causa da contusão, entrou o Igor Vinhas, que também foi titular absoluto, ou seja, deu conta do recado. O Guarani não teve uma dupla de zagueiros que foi titular o campeonato inteiro, até porque teve também problema de contusão. E aí o Ronaldo Alves, que até renovou o contrato com o Guarani, mas eu, na minha opinião, deveria jogar o Carlão melhor do que o Ronaldo Alves. Se bem que o Ronaldo Alves, na reta final, aí ele não comprometeu. O Bidu, ele próprio disse aqui ontem na entrevista que ele tem deficiência na marcação. Ele tem consciência disso, está trabalhando para corrigir. Ofensivamente é muito bom, tem muita qualidade técnica, mas defensivamente deixa a desejar. E na lateral direita a mesma coisa. Vinha bem, né? O lateral Diogo Matheus acabou se contundindo, teve que se ausentar. Antes dele era o Lud, que perdeu a posição. Aí o Lud, que quando não pôde atuar, jogou o Pablo, que é lateral de origem, mas funciona muito melhor no ataque do que como lateral. Então veja, não é ao acaso, né, que o Guarani tomou 41 gols. Ele teve muitas dificuldades, assim como também teve dificuldade aí com os volantes, né? Bruno Silva muito bem, mas o Rodrigo Andrade oscilando entre ótimas partidas, jogos regulares e péssimos jogos, e também com o período de contusão. Mais um ouvinte, vai pro ar. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, Batista, Tigrão, CH. O Marquinhos estava dizendo no início do programa que talvez a diretoria do Guarani está tentando renovar com Índio Siebert. Isso não pode ser verdade. Será esse já o primeiro presente de Natal? Torcida do Guarani? Um abraço, Ricardo Felipe de Cuiabá. É verdade, cara. Pelo menos a informação inicial é essa. O Bidu tem contrato, tá dizendo aqui o Hernandes. Essa birra que vocês têm com o Índio é porque ele não foi bem na Ponte, senão era craque digno de Real Madrid. Tá dizendo aqui o nosso ouvinte fazendo a crítica, o André. Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. A análise que a gente faz aqui
é uma análise absolutamente isenta de qualquer clubismo, até porque não tem isso aqui, né? Nós não somos torcedores, nós somos analistas e temos, inclusive, aqui toda a liberdade de discutir, cada um colocando a sua opinião. Então você, Júlio Nascimento, defendeu aí por inúmeras vezes o Índio. Eu critiquei o Índio, o CH criticou, o Tigrão ora criticou, ora elogiou. Então é assim que as coisas funcionam. Não é porque foi mal na Ponte, aí nós vamos criticá-lo no Guarani, ou então vice-versa, se fosse qualquer um outro jogador. Então não tem nenhum sentido um negócio desse tipo. Todas as vezes que o jogador for bem, nós vamos elogiar, e quando ele for mal, nós vamos criticar. É a função do cronista verdadeiro. Muito bem, mais um ouvinte. Boa tarde, amigos da rádio. Júlio, tudo bem com vocês? Tudo bem, Di. Queria comentar sobre a entrevista do Fabinho aí. Que entrevista maravilhosa, hein? Cara, momento algum falou mal da Ponte Preta. Com certeza, nesses 2 anos que ele passou, deve ter visto alguma coisa errada, como essa diretoria veio fazendo, né? E ele só fala em gratidão, né? Por tudo, pela oportunidade que deu a ele, gratidão à Ponte. Isso que eu chamo de profissionalismo. Muito, muito bom mesmo. Parabéns, Fabinho. Que Deus abençoe ele. Que ele consiga outros trabalhos aí maravilhoso para ele aí, tá? Sucesso na vida dele e um abraço a todos aí. Que Deus abençoe. Amém. Obrigado pela mensagem. E o BenTV participando também, né? Lá no fundo. Aliás, soltando a goela lá e BenTV. Aliás, algumas coletivas da Ponte sempre surgem algumas aparições também, né, Lu? Principalmente lá no CT do Jardim Olina. O som ambiente fica mais perceptível, né? Fica mais perceptível, né? Porque ali tem algumas casas ao redor, né? Que tem muitos cachorros. Então, às vezes, tem o latido. Às vezes tem o sagui, né? Que tem aquele som, né? Do sagui, que também sai na coletiva. Não. E tem o BenTV, tem os passarinhos. Faz muito tempo que eu não vou lá por conta da pandemia, né? Tô até com saudade de fazer entrevista lá no CT do Jardim Olina. Agora, o ouvinte falou aí, viu, Batistão, sobre o Fábio Moreno, e é verdade, né? O Fabinho, essa entrevista que ele nos concedeu aqui hoje, o Fabinho fala muito em gratidão, né? Eu tenho certeza que o Fabinho ficou decepcionado por não ter dado certo, né, o primeiro semestre da Ponte, porque ele recebe uma chance do Sebastião Arcanjo. Inclusive a promessa do Tiãozinho é que ele seria muito paciente e insistente com o Fábio Moreno, mas depois da queda na Copa do Brasil, a participação ruim no Campeonato Paulista, a decisão foi pela chegada do Kleina. Mas o Fabinho falou em gratidão, e me parece ser um discurso muito sincero, porque o Fabinho é um personagem muito sincero, né, CB? Sim, o Fabinho, ele tem realmente uma gratidão muito grande, não só por ele, né, pelo trabalho que ele fez. A Ponte deu oportunidade para ele desenvolver a sua capacidade não só como coordenador, mas também de iniciar uma carreira como treinador. Não deu certo, mas ele teve o primeiro contato. Não sei se ele vai seguir com a carreira de treinador, acho que vai seguir, e se seguir com a carreira de treinador, essa experiência primeira como treinador será importante para a carreira dele. Mas eu creio que a gratidão também é pelo pai dele, né? Robertinho Moreno trabalhou bastante tempo na Ponte Preta, e o filho, claro, né, olha para a entidade como alguém que deu uma oportunidade, que deu guarida, né? Sustentou a família durante um tempo com o salário que recebia na Ponte. Eu gosto muito do Fábio Moreno, a atitude, a maneira dele ser, né? Tem pessoas que saem espinafrando a empresa, ou então o clube que deu a oportunidade, porque não continuou, né? Por alguma razão, teve que demitir. É muito próprio também de algumas pessoas, de alguns seres humanos, né? Funciona exatamente assim. Às vezes você vai dando uma coisa para uma determinada pessoa, daqui a pouco você não pode dar por alguma razão,
Você para de dar aquilo que você estava dando e a pessoa fica brava com você, desaparece, mete o pau, é um negócio horroroso. Parece até aquela piada, o amigo chamou o outro para sair e durante o dia inteiro ele foi pagando tudo, né? Pagou o almoço, pagou o café, depois foram lá tomar uma garapa, enfim, ele pagou tudo. Aí quando chegou no final da noite, eles estavam retornando e o cara tirou um cigarro, bateu a mão para lá, para cá e tal, estava sem o isqueiro, sem fósforo. E aí ele falou pro amigo, escuta, você não tem aí um fósforo para você me emprestar, preciso acender o cigarro. Aí o amigo falou assim, eu sabia que esse dia aqui não ia sair de graça. Ó, eu tenho aqui uma pergunta pro CH e um abraço pro Batista. Primeiro é o Cuca, manda um abraço pro Batista, trabalhei com ele, estou ouvindo o programa aqui, obrigado. É o Edmilson Gomes, conhecido como Cuca. E Edmilson Gomes não é irmão do Tigrão, Edmilson? Irmão. Gomes? É irmão, né? Irmão do Valdemir Gomes. Isso, grande Edmilson. Exatamente. Trabalhou comigo lá no departamento comercial durante um período. Nesse período, tivemos a oportunidade, trabalhamos juntos, sim, e ele é irmão do Valdemir Gomes. Perfeito, abraço então para você, Edmilson, abraço aí, Cuca. E pergunta para o CH, Júlio, olha para você, pergunte ao CH como são as coisas. O Ademir, hoje destaque do América Mineiro, foi encontrado pelo diretor de futebol na Patrocinense. Foi uma aposta de mercado, não custou absolutamente nada e hoje vai dar vai dar o quê? Vai dar uma compensação financeira, acho que aqui o corretor trocou. Vai dar uma compensação financeira ao América. Não seria essa a estratégia ideal para os times de Campinas? Porque nós apoiamos pouco as investidas em mercados inferiores, como Série C, Série D ou campeonatos estaduais. O América está colhendo grandes frutos apostando nesse mercado. Não seria um caminho bom para os times de Campinas? Ô, Júlio. Abraços para todos. Antes do CH responder, o Auremir, ele esteve muito próximo da Ponte em 2018. Antes de o Ademir? O Ademir. O Ademir. É Ademir, né? Ademir. Isso, Ademir. Quando ele se destacou na Patrocinense, foi 2018, se não me engano, a Ponte até tentou, só que a proposta do América foi melhor. E ele acabou indo para o time de Minas Gerais. Pois é. SH, tem que olhar mesmo, né, para esse mercado que às vezes dá muito certo, né? Depende muito de como é feito esse trabalho de captação. É uma sugestão interessante, eu acho que é um caminho muito legal, não é? Mas cada clube tem os seus interesses. O futebol hoje é muito difícil de entender no Brasil. Coisas óbvias como isso que você está colocando, deveria ser uma prática usual. Ter olheiros, pessoas de confiança, mas nem sempre a meritocracia, os interesses do clube são colocados à frente de tudo. Então, trabalhando numa linha onde as coisas são corretas, o nosso querido Cuca está absolutamente correto. Deveria ser assim. E eu não estou falando da Ponte, tá? Eu estou falando de um modo geral. É um caminho interessante. Ademir que vai jogar no Atlético Mineiro e vai ser titular lá, viu? Está indo lá para disputar a posição com o Nátio Fernandes. Esse Ademir joga muita bola. Fez um campeonato extraordinário com a camisa do América. De qualquer maneira, é muito inteligente a colocação do Cuca, não há dúvida disso. Mais um ouvinte participando. Porque eu acho ele muito limitado. Mas o jeito que jogou nessa temporada... Vai. Boa noite, Júlio Nascimento. Aqui é a família Machado. Eu também aprovo a permanência do Índio. Olha aí, ó. É um jogador operário, é um jogador que joga pro time. Quando precisa dele, ele tá lá, pronto. E hoje tá tão difícil passar jogador. E operário. E o Índio é um jogador operário. Eu aprovo. Eu acho que é uma boa. Ele tem que permanecer, sim. Logicamente que o Guarani tem que contratar um outro aí, né? Mas o Índio tem que estar. Se o Perso continuar, nem precisa contratar. Fica o Índio da reserva e o Perso. Se precisar do Índio, o Índio tá lá. Obrigado. Boa noite. Um abraço. Obrigado, família Machado. Ele é jogador operário porque ele jogou no Operário, né? O Tandy Negrão tá mandando aqui, ó. A Ponte trouxe o Moisés assim, verdade.
O Moisés foi uma investida de risco da Ponte, até porque tinha história que ele não tinha feito base, ele foi destaque no Campeonato Catarinense. Aí quando o Moisés chegou, quem que é Moisés? Mais um jogador, mais uma aposta, foi lá e deu certo, né? Agora tem que ter personalidade, às vezes, para bancar a contratação. Às vezes o cara começa mal, mas isso não significa que ele não vai prestar, né? Que ele pode. Inclusive o Moisés, a primeira temporada do Moisés na Ponte foi muito difícil para ele. Ele começa a engrenar a partir daquele último jogo contra o Figueirense na temporada passada. Ele marca 3 gols com o Fabinho Moreno. O Fabinho Moreno aposta no Moisés em 2021. E aí o Moisés se torna um protagonista técnico da Ponte. O Carlos Matozinho, mercado de jogadores no Nordeste. A Ponte tinha que olhar. Manda aqui o Carlos. Obrigado, Carlão. Mais um ouvinte. Pessoal, boa tarde. Guilherme falando. Fala, Guilhermão. Até como sugestão aí pro Guarani, Anderson Conceição do Cuiabá. Esse eu sei que o Guarani tá monitorando. Outro que seria útil, Auremir. São 2 jogadores que não vão permanecer no Cuiabá e acredito que poderiam se enquadrar na política salarial do Guarani. Davó está voltando dos Estados Unidos também, o time dos Estados Unidos não vai exercer a opção de compra, está voltando para o Corinthians. Acho que seria interessante o Guarani tentar, embora acho difícil, né? O Corinthians tem interesse em vendê-lo, mas não custa tentar. Eu acho que esses jogadores aí seriam muito bem-vindos. Perfeito, né? O grande Guilherme, sempre muito bem informado, aí trouxe nomes interessantes. Tem outro ouvinte aqui perguntando do Nazário. O Nazário saiu do América, não renovou o contrato, tá no mercado. Pois não, Lupe? A Ponte acabou de se comunicar aqui que o Marco Antônio Eberlin nomeou mais um responsável, né, mais um diretor. O diretor médico da Ponte Preta será comandado pelo Dr. Cláudio Roberto Cabrini Simões. Será o diretor médico da Ponte Preta a partir de 1º de janeiro. Simões é cirurgião vascular e professor da Faculdade de Medicina da PUC Campinas e já ocupou o cargo de 2018 até 2019. Então, o Cláudio Roberto Cabrini Simões é o diretor médico da Ponte Preta, o segundo já nomeado, além do Vale, que será o diretor financeiro. E o Eberlin também antecipou hoje que o conselheiro nato Sérgio Chiodeto irá ocupar o cargo de assessor da presidência no ano que vem. Então são 2 nomes aí, né? O Dr. Cláudio Simões, assumindo o departamento médico da Ponte, e o Sérgio Chiodeto como assessor da presidência. É isso? Não me lembro desse cargo, né? Então, de repente, é um cargo novo aí que o Sérgio vai exercer na Ponte. Nada de coordenador de futebol ainda, né, Lupe? Por enquanto não, né? Não, por enquanto não. Vamos lá, mais uma mensagem. Júlio, boa tarde. Edson na Chácara Primavera. Fala, Edson. Ô, Júlio, essa diretoria do Guarani, administrativamente, ela faz um bom trabalho, né? Tá quitando as dívidas, tudo. Mas na área de futebol, ela deixa a desejar, né? Porque você renova com o técnico. O técnico tá de festa, viajando ao direito que ele tem. Eles estão fazendo um elenco, renovando elenco, sem o técnico aqui. E já começa a falar que vai renovar com índio. Só para estar de brincadeira, né? Índio. Enquanto esse cara estiver jogando o Guarani, não vão mais se jogar no campo. É uma palhaçada. Os caras são meio míope, não é possível. Ele não enxerga futebol, mas nem aqui, nem na China. O Edson tá bravo, cara. Edson Lencioni. E ele não criticou o Daniel Paulista, hein, Edson? Gostei de ver, hein? O Edson mudou o foco, mas brincadeiras à parte, o Edson é um querido que ele sempre aceita aqui as nossas brincadeiras dele com o Daniel Paulista. E o Renato Bugrino tá dizendo que o Palmeiras tomou 43 gols com uma defesa elogiadíssima no Campeonato Brasileiro, né? O Palmeiras tomou 43, fez 58. Mas eu não me lembro da defesa do Palmeiras ser elogiadíssima. A gente fala muito que o Everton é um dos melhores goleiros do Brasil, Gustavo Gomes pro Brasil é um grande goleiro, mas um grande zagueiro, aliás, Gustavo Gomes, paraguaio, mas uma defesa elogiadíssima. Confesso que eu nunca, dos veículos que eu ouço, da Rádio Bandeirantes, da TV Bandeirantes, a defesa do Palmeiras, CH, está aí enquadrada em elogiadíssima, mesmo sofrendo 43 gols. Você concorda aqui com o Renato? Eu não sei em que veículo ele está se baseando, né? Aqui eu nunca ouvi isso. Você falar que o Gomes é um baita zagueiro, legal. Que o Weverton é um melhor goleiro do Brasil, na minha opinião, beleza. Que o Marcos Rocha é um lateral
regular. Fora isso, trocou vários jogadores. Falar do Luan, do Renan, do Kusevich, desculpa, eu não concordo. Não concordo mesmo. Eu não sei se ele está ironizando, porque o Palmeiras fez um ano muito vitorioso, a gente reconhece isso. Um treinador que realmente fez um trabalho excelente. 2 Libertadores em um ano, isso ninguém vai bater, nunca. Na sequência vai ser muito difícil, muito difícil. Agora, a defesa do Palmeiras, para mim, é uma defesa no máximo ok, mas elogiar não. Então, será que o Palmeiras não foi o campeão porque tomou 43 gols? Exatamente. Né? Senão teria brigado com o Galo, né? Teria brigado com o Galo, que tomou 34. Então a diferença entre o Galo e o Palmeiras na defesa é justamente a colocação do Palmeiras na tábua de classificação final do Campeonato Brasileiro. Então é isso que eu estou dizendo. Então tem que ter uma defesa, se você não tem a melhor, tem que estar entre as melhores. E também é um equilíbrio, né? Porque veja o Corinthians, foi o 5º colocado, tomou 36 gols, o mesmo número de gols que tomou o Flamengo. Então, teve uma boa defesa o Corinthians. Aí esbarra na questão do ataque. Marcou 40 gols. 40 gols. O Atlético marcou 67, o Flamengo 69, foi o melhor ataque. O Palmeiras, 58. E só por isso esteve aí entre os 3 primeiros colocados, porque teve um ataque de 58 gols. Convenhamos, é um ataque realmente muito bom. Mas 43 gols é muito gol tomado e muito provavelmente é por isso que o Palmeiras não foi o campeão. E a boa temporada do Everton, goleiro, é justamente porque a defesa apresentou fragilidades, né? Aí o Everton precisou aparecer. Bom, gente, agora são 7h23. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Curbela Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbela, Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Supermercado Taquaral, 61 anos servindo você, sempre com os melhores preços e ofertas imperdíveis. Cerveja Império Lager, garrafa 600ml, 5,99. Acém bovino resfriado, 29,95 o quilo para cliente Taquaral Mais. Salsicha Seara Hot Dog, 11,49 o quilo. Ofertas válidas até o dia 12 de dezembro. Compre também online em supermercadotaquaral.com.br. Supermercado Taquaral, único como você. Beba com moderação. Ano novo pede óculos novos. Em dezembro, as óticas Renove têm especiais de fim de ano que cabem no seu bolso. Aproveite! Profissionais treinados para garantir o melhor atendimento e a sua total satisfação. A Renove trabalha com lentes e armações de qualidade. Atendimento seguro com todos os protocolos sanitários. Lojas em Sumaré e Hortolândia. Vá conhecer a mais nova loja na Avenida Francisco de Assis 317 em Hortolândia. Óticas Renove. Porque cuidar da visão é fundamental. Vem aí 2022, um ano de expectativas positivas para a retomada da economia. Bandeirantes, olhar de quem acredita. Juntos com a gente nas mensagens de esperança e otimismo. Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Romana, café e bons momentos. Cardápio ceia de Natal. Acesse caféebonsmomentos.com.br. E Gato
Atacado. Muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Rede Shopping dos Animais. Seu pet tratado com muito carinho. Conheça as lojas em Campinas, no Campo Grande, Sumaré e Nova Odessa. Acompanhe nas redes sociais. Impacto Prime Campinas. A loja com o melhor preço de pneus da região. Alinhamento 3D, serviços de suspensão, amortecedores e freio. ImpactoPrimeCampinas.com.br. Que o ano novo traga boas energias, muita vontade e determinação para viver, trabalhar e ser feliz. Celebrar a vida todos os dias é a missão mais importante dos seres humanos. Coloque toda a sua vontade de vencer. Assuma um compromisso com você mesmo e viva cada dia do ano novo de maneira especial, buscando a realização de uma vida cada dia mais completa. É preciso sempre acreditar que o amanhã será melhor, mas também é importante valorizar cada instante da vida, fazendo do presente o nosso maior bem. Feliz 2022, com saúde e alegria. Mensagem da Rádio Bandeirantes e parceiros. Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Lareto Zeu, importadora de vinhos italianos. Conheça um portfólio com grande variedade, rótulos inéditos no Brasil. Tinto, branco e rosé, além dos diversos clássicos Brunello, Barolo, Chianti, Montepulciano, Nero de Troia e Primitivo. E também azeite genuinamente italiano da região da Úmbria, produzido pela centenária indústria da família Copini, além de pastas, molhos e tomate pelado. Aproveite e antecipe as compras para o final do ano. Acesse laretozeu.com.br. Iga Atacado, muito mais economia, muito mais variedade de produtos no atacado e no varejo. Sempre os melhores preços. Cerveja Heineken 600ml, 7,98. Arroz Biju 5 quilos, 15,49. Presunto cozido suínco sem capa, 17,90 kg. Energético Monster 473ml, 5,98. Aproveite! Ofertas válidas até segunda-feira, 13 de dezembro. Pague com cartões alimentação. Confira em iga.com.br. Beba com moderação. A época mais gostosa do ano chegou e a Romana preparou mais uma vez uma linha de produtos saborosos para alegrar o seu Natal. Os clássicos panetones e chocotones já estão disponíveis para venda em todas as unidades. E também o chocotone trufado com chocolate belga, grande sucesso da marca em edição especial e quantidades limitadas. Corra e garanta já o seu. E tem muito mais. Consulte o cardápio Ceia de Natal da Romana no site caféebonsmomentos.com.br. Romana, café e bons momentos. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella, Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Agora na Rádio Bandeirantes, os destaques finais. Vamos lá com os destaques finais. Começamos com a Ponte Preta, Antônio Lupe. Bom, Júlio, a expectativa para a semana que vem, pelo menos alguma renovação ou alguns reforços e até mesmo o nome do coordenador de futebol que vai trabalhar na Macaca em 2022. De forma oficial, Marco Antônio Eberlin nomeou mais um diretor médico. Marco Antônio Eberlin nomeou Cláudio Roberto Cabrini Simões, que será o diretor médico da Macaca a partir do dia 1º de janeiro. E Sérgio Chiodeto será aí vai trabalhar no cargo de assessor da presidência também a partir do ano que vem, Júlio. Agora o destaque final do Guarani, Marcos Alois. Bem, Júlio Nascimento, só lembrando que a diretoria do Guarani renovou o contrato do garoto Matheus Souza, atleta que foi destaque no último Campeonato Paulista Sub-20. Novo vínculo do atacante vai até dezembro de 2024 e a diretoria do Guarani deve também renovar o contrato do médio volante índio, este ficando no Guarani até o final do Brasileiro do ano que vem. Carlos Henrique, seu destaque final, um abraço para você, SH.
Outro, Júlio, eu fiquei devendo na hora do almoço, porque eu vou profetizar aqui quem será o campeão da Copa do Brasil. Começa a ser decidido entre Atlético Paranaense e o Mineiro no domingo, e depois a finalíssima quarta que vem. O campeão da Copa do Brasil de 21 será o Atlético. Júlio, boa noite. Boa, CH. Batistão, um abraço pra você, bom final de semana. Júlio, falar aqui do amistoso jogo das estrelas, seleção brasileira contra a seleção de Hortolândia, domingo dia 12 às 10 da manhã. Gleger Zorzin será o goleiro. Vários jogadores como Miller, Tirson, Júnior Baiano, Macedo, Thiago Gentil, vários jogadores estarão presentes lá em Hortolândia. Compareça, 1 quilo de alimento não perecível. Um abraço a todos, excelente final de semana e até segunda-feira. Um abraço, Júlio. Vem aí, Esporte em Debate na Bandeirantes. 7h32. Boa noite a você que está na Bandeirantes e que segue com a gente nesta sexta.